Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje nós estaremos dando continuidade à leitura explicada, comentada de Ser e Tempo, parágrafo por parágrafo. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós estaremos considerando o parágrafo 43 e o parágrafo 44 de Ser e Tempo. Isso significa que nós vamos, então, neste vídeo, encerrar a primeira sessão de Ser e Tempo. Então, nós conseguimos fazer vídeos, né, comentando toda a primeira sessão de Ser e Tempo, chegando até o 6º capítulo, né? Então, isso é uma boa coisa, assim, que nós conseguimos chegar até aqui, algo que é raro, né, de encontrar no YouTube, uma série de vídeos que traga comentários e explicações de Ser e Tempo numa linguagem acessível e compreensível. Inclusive, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Hoje nós vamos estar considerando então os parágrafos 43 e 44. O parágrafo 43 é intitulado Dasein, Mundidade e Realidade, e ele se subdivide em 3 tópicos. O primeiro, tópico a realidade como problema do ser do mundo exterior e da sua demonstrabilidade. Tópico B, realidade como problema ontológico. Tópico C, realidade e preocupação. O parágrafo 44, por sua vez, é intitulado Dasein, Abertura e Verdade. Tópico A, o conceito tradicional de verdade e seus fundamentos ontológicos. Tópico B, o fenômeno originário da verdade e o caráter derivado do conceito tradicional da verdade. Tópico C, o modo de ser da verdade e a pressuposição da verdade. Como vocês devem ter notado, como esses são os 2 últimos parágrafos do capítulo, eles são mais longos, têm subtópicos, o que pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo. Né? Mas nós vamos tentar trabalhar aqui todo esse texto, mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo, talvez você possa assistir numa velocidade mais rápida, ou assistir uma parte e depois continuar. Mas vamos trabalhar esses 2 parágrafos para que assim a gente possa, então, fechar esse ciclo que é a primeira sessão de Ser e Tempo. Para a gente entender o parágrafo 43, ele vai discutir Dasein, mundidade e realidade. Por quê? Até aqui a gente compreendeu o Dasein, nós entendemos que o Dasein é ser no mundo, nós entendemos que o mundo é uma trama de significados que se abre ao Dasein, na abertura da compreensão, que essa compreensão não é primariamente teórica de conceitos, mas é de uma compreensão que se dá na praxis, na vivência, na lida diária com os utensílios. Nós compreendemos ainda, né, que o Dasein ele possui 3 estruturas relacionadas com essa abertura de mundo. Uma estrutura é o encontrar-se ou disposição afetiva, que significa que o Dasein sempre se encontra em uma dada disposição afetiva. Nós vimos que também há a estrutura da compreensão, que é o próprio fato de que o Dasein entende as coisas que se apresentam a ele no mundo, entende não no sentido intelectivo, mas compreende elas a partir até mesmo do seu uso diário que faz delas. E a gente também compreendeu que o Dasein envolve a questão do discurso, da fala, da linguagem, dos significados, da articulação em termos de sentidos dessa experiência. Nós consideramos ainda que o Dasein, no mais das vezes, ele se encontra jogado no mundo, decaído no mundo, aqui não mais o mundo como mera trama de significados, mas o próprio mundo no sentido assim do mundo cotidiano. Então o Dasein está no mundo cotidiano, ele é absorvido por esse mundo cotidiano, ele é absorvido pelos sentidos que esse mundo cotidiano dá, ele é absorvido pelaquilo que é colocado pelo agente, que é o impessoal, né, que é o discurso público, que é o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz, né? E a gente viu que nessa decadência o Dasein apresenta como modalidades de ser a curiosidade, a ambiguidade e a falação. Nós vimos que a falação, né, o fato de que o Dasein ele está sempre repetindo aquilo que ele já recebeu e passando adiante. Nós vimos que a ambiguidade é o fato de que o Dasein nessa lida diária ele acha que compreende, mas nada compreende. Nós vimos que a curiosidade é o fato de que na vida cotidiana o Dasein pula de tarefa em tarefa. E nós vimos que a maneira do Dasein romper com essa existência imprópria é quando a angústia comparece e o Dasein se encontra diante de si mesmo e percebe que ele nada é, que ele não possui um destino, que ele não possui uma natureza, que ele não possui nada determinando ser aquilo que ele deve ser. E nesse sentido, o Dasein é colocado diante de uma escolha, de poder escolher ser aquilo que se é, de poder apropriar-se do seu próprio ser, de modo que o Dasein é o único ente que está em jogo ser aquilo que se é, né? Está em jogo ser o próprio ser. E aí a gente compreendeu que o que articula todas essas estruturas do Dasein é a preocupação, que é o fato de que o Dasein está sempre cuidando de ser quem ele é. E nesse cuidar de ser quem ele é, o Dasein tanto se ocupa com os utensílios, quanto se preocupa com os outros. E aí nós perguntamos, tá, compreendemos isso,
entendemos a perspectiva do Heidegger, entendemos o Dasein, entendemos o ser no mundo, mas fica uma questão. Como que isso se relaciona com as filosofias modernas da época? Será que isso é uma... Isso é uma visão relativista? Isso é uma visão da verdade como relativa, será? Ou será que isso, na verdade, é uma visão idealista? Será que significa, então, que o mundo é uma criação do Dasein? Ou será que isso é uma posição realista? Será que o mundo, os utensílios estão lá fora, existindo por si mesmos? Como que isso se relaciona com os posicionamentos da filosofia moderna? Outra questão também, a filosofia, a partir de Descartes, ela fez esse papel de identificar o ser com a realidade. E realidade aqui pensada como o mundo exterior. Como que isso se relaciona com a filosofia heideggeriana? Será que a realidade exterior, o mundo exterior é uma realidade, um ser que existe independente de nós, que está ali fora por si mesmo? Ou será que, na verdade, o ser é constituído pelo sujeito? Será que, então, como é que fica a filosofia do Heidegger em relação a essas concepções? Porque se a gente chegou até aqui, né, a gente precisa relacionar isso com as outras filosofias. A gente precisa pensar também sobre isso, porque até a própria questão do ser está em jogo. O que é ser? Será que ser é a realidade externa? Será que ser é o mundo exterior? E aí nós temos essa questão. E aí o Heidegger, então, vai trazer essa questão aqui pra gente. Né? O que vem a ser a realidade? Né? Será que a realidade é um res? E aí, esse problema o Heidegger vai chamar de problema da realidade. E esse problema da realidade envolve, segundo Heidegger, pelo menos 4 questões importantes. Primeiro, a realidade é? Será que a realidade é? Será que ela é alguma coisa? Será que ela existe? Segundo, a realidade do mundo exterior pode ser suficientemente provada? Será que eu tenho como provar que o mundo exterior existe, fora de mim e dependente de mim? Será que tem como provar isso? Terceiro, em que medida a realidade pode ser conhecida em si mesma? Tá, se a realidade externa existir, será que ela pode ser conhecida em si mesma, naquilo que ela é em si mesma? E quarto ponto, o que significa realidade? Então, nós temos aqui 4 perguntas. 4 perguntas muito interessantes. Primeiro, a realidade é? Será que é a realidade? E o que é realidade, né? Então, existe uma realidade? Tá, vamos supor que a gente responde sim, existe uma realidade. Tudo bem. Se existe uma realidade pensada como mundo exterior, independente de nós, será que podemos provar que essa realidade existe? Por exemplo, o que me garante que agora eu não estou sonhando? O que me garante que eu não estou numa Matrix? O que me garante, por exemplo, que se eu agora deixar de existir, tudo isso que está em volta de mim vai deixar de existir também, porque eu não tenho, mas porque tudo isso é uma criação da minha mente, ou porque tudo isso é constituído pela minha mente, ou porque tudo isso é constituído pelo sujeito, o mundo é constituído pelo sujeito. Será que existe mundo sem consciência? Será que se eu elimino todo ser humano, a realidade continua existindo? Ou será que não? Ou será que a realidade ela só existe porque há uma consciência que constitui essa realidade? Será que tem como eu provar se eu assumir que a realidade externa existe? Será que eu tenho como provar isso? Como que eu provo isso? Será que o fato de eu estar aqui percebendo o mundo prova que ele existe? O que comprova que, por exemplo, por exemplo, eu posso estar numa Matrix, eu posso ter eletrodos ligados ao meu cérebro produzindo tudo isso daqui, eu posso estar sonhando, pode ser que nem exista cérebro, pode ser que exista um gênio maligno, como na hipótese cartesiana, exista um gênio maligno, um deus maligno que está criando tudo isso aqui ao meu redor para me enganar. O que me garante que o mundo externo existe? É a segunda questão. E a terceira questão, né? Em que medida a realidade pode ser conhecida em si mesma? Porque alguém pode falar, tudo bem, a realidade externa existe, mas eu não posso conhecer ela em si. Eu posso conhecer aquilo que está se mostrando para mim, mas como o mundo é lá fora, em si mesmo, eu não sei. Porque, por exemplo, talvez o mundo que eu conheço só na medida em que eu percebo ele. Se eu tiro a minha percepção, como é que o mundo é? Como é que o mundo é sem eu estar percebendo? Como que são as coisas sem ser o jeito que elas chegam até mim? Será que tem como eu saber? Será que eu tenho como acessar isso? Será que, na verdade, tudo que eu acesso é só uma aparência e que as coisas, como elas realmente são, me é inacessível? Até que ponto? Será que o mundo é uma aparência dissimuladora? Ou será que, na verdade, o mundo é uma aparência parecida como é na realidade, mas ainda é diferente? Como que é isso? Né? E o que é isso, realidade? O que é realidade? Realidade é o quê? O conjunto de todas as coisas? Será que o conjunto de todas as coisas forma o que é realidade? Será que a realidade, na verdade, é um fundamento e que tudo que existe está fundamentado numa realidade fundamental? O que é a realidade? Então, são questões que são colocadas pelo problema da realidade.
E aí isso leva a gente a discutir, né? O Heidegger vai discutir 3 temas. Primeiro, a realidade como problema do ser e da demonstrabilidade do mundo exterior. A letra B, realidade como problema ontológico. E a letra C, realidade como preocupação. Então nós nos deparamos com a pergunta: que significa, em geral, realidade? Nós nos deparamos com a questão do problema do mundo exterior. Nós nos deparamos com a pergunta se a realidade existe independente da consciência, ou se, na verdade, a realidade é constituída pela consciência. O Heidegger fala que essas perguntas são muito complicadas, porque a gente fez toda uma análise aqui do Dasein, fez toda uma compreensão, mas parece que a filosofia ela não caminhou por esse caminho, ela se extraviou, ela foi por outro caminho. E aí, indo por outro caminho, ela colocou essas questões sem fazer clarificações importantes. Porque, por exemplo, quando eu falo de mundo exterior, o que é mundo? Quando eu falo de mundo exterior, eu estou falando do mundo como totalidade significativa do Dasein, eu estou falando do mundo como os utensílios, os objetos, eu estou falando da natureza, eu estou falando do mundo de significados, eu estou falando do mundo do Dasein, eu estou falando do mundo do lápis, da cadeira, da mesa. Eu estou falando do mundo natural, do mundo simbólico. Que mundo que eu estou falando? Né? Então a gente também precisa perguntar outras coisas. E aí o Heidegger vai citar o fato de que Kant, Immanuel Kant, que é um importante filósofo, ele usa uma expressão que é o escândalo da filosofia. Qual que é o escândalo da filosofia? O Kant coloca assim: o escândalo da filosofia é a falta de uma prova definitiva da existência de coisas fora de nós. Então isso é um escândalo para a filosofia. É uma coisa escandalosa que com 2000 anos de filosofia, na verdade mais, né? Se a gente pega o surgimento da filosofia na Grécia, né? A gente vai dar um número bem maior. Então, assim, com muito mais tempo de filosofia, com milênios de filosofia, a gente nem sequer tem alguma prova definitiva de que o mundo exterior existe. Olha que coisa! Olha que coisa curiosa, que escândalo que é para a filosofia saber de que milênios da sua história ela nem sequer conseguiu achar uma prova de que o mundo exterior existe. Isso é um escândalo, né? É um escândalo da filosofia, né? A gente não encontrou nenhuma prova de que o mundo exterior existe. O Heidegger, né, vai citar uma frase do Kant que para tentar resolver esse problema que está na Crítica da Razão Pura, na segunda edição, porque isso aqui eu acho que foi uma parte que o Kant acrescentou. Na primeira versão da Crítica da Razão não tinha essa parte, mas ele entendeu que era importante acrescentar uma seção sobre refutação ao idealismo, né? E aqui ele pega principalmente o idealismo do Berkeley. O que o Berkeley falava, né? O Berkeley falava, George Berkeley foi um filósofo empirista e materialista, que ele falava assim, que tudo que nós percebemos são ideias. Eu estou aqui, por exemplo, percebendo o notebook na minha frente, o livro, o lápis que eu uso para escrever. Mas aqui, tudo que eu estou percebendo são ideias. Eu não estou vendo um lápis material lá independente fora de mim. Eu estou vendo um lápis que é uma ideia que está aqui na minha mente. Estou vendo um livro que é uma ideia que está aqui na minha mente. Estou vendo um notebook que é uma ideia que está aqui na minha mente. Ora, pois, se tudo que eu percebo são ideias, como que eu vou dizer que essas ideias correspondem a uma coisa lá fora que existe independente de mim? O Berkeley falava que não faz sentido pensar assim. Primeiro que ideia não pode ser semelhante a uma coisa material. São duas coisas de natureza completamente diferente. A ideia é material, a coisa material, como é que elas vão ser parecidas? Já começa por aí. E segundo, sequer tem como a gente imaginar uma coisa fora de nós, independente da nossa percepção? Tem como conceber isso? Nem sequer tem como conceber isso, porque se a gente falar assim, vou imaginar uma árvore aqui, uma árvore que existe fora de mim. Essa árvore é uma ideia. Então, lá no livro Princípios do Conhecimento Humano, Princípios do Entendimento Humano, do Berkeley, ele vai falar assim que, na verdade, a gente não tem como saber se o mundo externo existe. Na verdade, ele vai dizer assim que o mundo externo não existe. O que existe são os espíritos e as ideias. O mundo externo, no sentido do mundo da matéria, independente dos espíritos que as percebem, não existe. Claro, existem fora de mim outros espíritos. Mas tudo que existe são outros espíritos e as ideias. Então, não há nada além de espíritos e ideias. Mentes e ideias. E se alguém falar que existe uma matéria existindo por si mesma, independente de ser percebida, isso é um conceito que nem sequer faz sentido. Porque isso é inconcebível, não tem como a gente nem sequer conceber isso. E aí o Kant ele vai escrever esse trecho para refutar o idealismo e ele fala, peraí, primeiramente a gente tem uma percepção imediata do mundo. Uma percepção imediata. Uma percepção antes das ideias, a gente tem uma percepção de mundo, uma intuição de mundo. Então, existe algo que está sendo percebido pela minha sensibilidade. Então, assim, não, a gente antes das ideias serem constituídas, existe uma percepção.
Então, o Berkeley já não pode ir até aí, não é bem assim. Existe uma sensibilidade que percebe coisas fora de nós. E o material pelo qual vai trabalhar a nossa mente, a nossa cognição, vem de fora. Embora a gente não tenha acesso ao material em si mesmo. Porque para o Kant a gente não tem a coisa em si mesma, ela é incognoscível. Mas tem que ter uma coisa em si. Porque senão, de onde vem o material a partir do qual a nossa sensibilidade trabalha? De onde vem o material a partir do qual a nossa cognição trabalha? Tem que vir de algum lugar, né? Vem lá de fora. E aí o Kant vai colocar o teorema: a consciência empiricamente determinada da própria existência prova a existência de objetos no espaço fora de nós, né? Que é o teorema que o Kant vai colocar. Claro que esse espaço é constituído pela sensibilidade, né? Mas que ele vai colocar na estética transcendental, mas ele vai colocar essa questão, né? Como um teorema que vai se opor ao idealismo. E aí o Kant vai, por exemplo, trabalhar com a ideia das nossas representações, né? As nossas representações, nós temos várias representações, então aqui tem a representação do lápis, da caneta. E o que faz com que essas representações não sejam simplesmente fragmentos? Que elas estejam articuladas, né? Então, por exemplo, eu percebo, até se a gente for pensar na nossa percepção, se a gente for por partes, né? A gente está aqui percebendo o mundo. Mas, na verdade, a percepção parece que teria que ser bem fragmentada. Porque, por exemplo, eu tô aqui com a mão, eu percebo. Vamos colocar o lápis, né? Com a mão, eu percebo a textura do lápis. Com a visão, eu percebo uma face específica do lápis, que é a que está voltada para mim. E eu vejo que é a cor verde do lápis. Talvez eu possa sentir algum cheiro do lápis, talvez, não sei. Se eu morder, até o gosto eu posso sentir. Mas aqui eu tenho a minha visão captando. E também eu estou captando no momento específico. Ó, pontualmente eu percebo o lápis nesse segundo. No próximo segundo ainda permanece aqui. Mas o que dá essa permanência? O que faz com que esse lápis aqui não se apareça de forma extremamente fragmentada? Como, por exemplo, aqui aparece uma coisa do toque, então um estímulo específico. Aqui aparece um estímulo específico da cor verde no momento 1. Mas o que faz com que eu constitua aqui uma imagem completa de um lápis, a ideia completa de um lápis, que eu articule todos os estímulos que estão me atingindo numa totalidade, numa ideia total, que é esse lápis aqui, numa única representação, que não está fragmentada, que articula todos os estímulos que estão chegando a mim. Ainda por cima, né, que articula isso numa permanência, que faz com que eu perceba o lápis como continuando, como persistindo diante de mim, não como tipo assim, aqui um estímulo do lápis, outro estímulo aparecendo, outro estímulo, outro estímulo, outro estímulo. Como que eu articulo tudo isso numa permanência no tempo de um lápis? Então parece que quando a gente considera as nossas representações, primeiro, isso vai fazer com que a gente tenha a ideia de que a gente tem um ego que está permanecendo. Né, um ego que está pegando todos esses elementos que estão atingindo a sensibilidade, os órgãos dos sentidos, e articulando todos eles numa única representação, que é a ideia de lápis que permanece ao longo do tempo e que também faz com que eu dê uma sensação de ego, uma unidade de ego. Porque o meu eu continua percebendo esse lápis. Então eu crio uma noção ideal, né, de um ego ideal que subsiste, que permanece e que é uma consciência que está permanecendo para que eu possa continuar percebendo esse lápis na sua persistência, na sua unidade. Mas ao mesmo tempo, então, se a consciência eu penso ela como uma coisa que está permanecendo e que essa permanência no tempo, essa subsistência e essa unidade permite com que eu perceba as coisas não de maneira fragmentada, mas articuladas e constituindo alguma representação que tem um sentido unitário. Ao mesmo tempo, isso significa então que no mundo exterior tem que ter alguma permanência. Né? Tem que ter alguma permanência para que eu continue chamando isso aqui de lápis enquanto ele continua se mostrando para mim. Então parece que o fato da consciência empiricamente determinada, essa percepção da consciência como essa unidade que sintetiza todos os elementos que chegam à minha percepção e constitui uma unidade, depende também de uma ideia de que existe permanência no mundo, de que existe permanência fora de mim. Portanto, isso seria uma outra forma da gente estar provando que o mundo exterior existe. Mas será que prova mesmo? Né? Então, assim, a gente também tem que... Será que prova mesmo, assim? Poderia ser tudo uma matrix, assim, a gente pode recorrer a uma linguagem mais moderna para trabalhar um pouco sobre isso. Então, assim, a gente tem que ir questionando. Será que prova mesmo? E aí, outras pessoas, isso é uma das propostas, né? Essa proposta, então, de que a gente pode saber que o mundo exterior existe porque há uma noção de subsistência, de persistência de um objeto, que essa persistência ela está relacionada com uma unidade do ego,
que também demonstra uma persistência, que sintetiza todos esses estímulos que chegam até mim numa única representação, numa unidade, que isso também revela, então, que lá fora também tem que ter uma persistência, que se há mudança, né, interna no fluxo da minha consciência, no tempo, e se eu consigo perceber uma coisa persistindo ao longo do tempo, então tem que ter uma persistência tanto interna a mim quanto lá fora. É verdade que lá fora tem mudança, mas se há mudança lá fora também tem que ter uma persistência, porque eu só posso dizer que algo muda se esse algo também, alguma coisa dele permanece, para que eu continue falando que ele é o mesmo algo, né? Porque se algo mudou, se eu falar assim, esse lápis agora ficou quebrado, né? Não vou quebrar ele aqui, mas eu quebrei o lápis, né? Mas ainda eu continuo falando do lápis quebrado, porque eu percebi que também tem uma consistência, alguma coisa que está permanecendo, embora alguma coisa mudou. Então, assim, talvez a gente poderia, segundo essa perspectiva, provar que existe um mundo externo, porque tem que ter uma persistência. Outra maneira, no entanto, de responder essa questão é dizer que, na verdade, a gente não tem provas de que o mundo externo existe. Não tem. Não tem como provar. Mas a gente tem que crer nisso. É uma fé. É uma crença. A gente não prova que o mundo existe. A gente crê que o mundo exterior existe. Então, uma outra possibilidade seria adotar talvez uma perspectiva mais fideísta. Talvez a gente pudesse dizer que o mundo, ele existe. E eu sei disso pela fé mesmo, porque eu tenho que crer assim pra gente conseguir continuar vivendo, pelo menos, né? Então alguém poderia dizer que, na verdade, a gente não tem como provar que o mundo externo existe, mas a gente precisa crer que o mundo externo existe. É uma crença fundamental, uma crença importante que precisa existir, ainda que não tenhamos prova disso. Outra maneira seria pressupor. A gente poderia trabalhar com uma noção de pressuposição. Talvez o conhecimento só faça sentido se a gente pressupor a existência do mundo. Essa pressuposição, então, é autoevidente, talvez. Talvez o mundo seja, assim, autoevidente. Talvez, na verdade, se eu não pressupor a existência do mundo, nada mais faz sentido. Eu destruo qualquer possibilidade de conhecimento. Então, assim, talvez eu tenha que pressupor a existência do mundo para que o conhecimento faça sentido, para que eu não caia em contradição, para que eu construa uma cosmovisão que faça sentido. Então, parece que é como um solo. Para eu construir um castelo, é preciso ter uma base, um solo, um chão. Então, se eu tiro o chão, o castelo se destrói. Então, parece que se eu não pressupor a existência do mundo, nada mais faz sentido. E se nada mais faz sentido, nem faz sentido falar que não faz sentido, porque eu já estou enunciando alguma coisa aí, já estou dizendo alguma coisa, já estou colocando um conhecimento. Então, parece que pra gente não cair numa autocontradição, a gente precisa pressupor a existência do mundo exterior. Então, parece que não é que a gente tem que provar que o mundo exterior existe, não é que a gente tem que simplesmente crer numa fé fideísta, mas que a gente tem que pressupor a existência do mundo, porque se a gente não pressupõe isso, nada mais faz sentido. Então, é uma coisa óbvia, autoevidente, originária, é um pressuposto fundamental, é um axioma, como na matemática, é um axioma que está lá, que está dado, que a gente tem que simplesmente pressupor para que a gente possa conseguir conhecer alguma coisa. É uma outra maneira de colocar isso. Então, a gente tem, assim, 3 tentativas possíveis de responder a questão de como a gente lida com se o mundo exterior existe. A primeira consiste na crença, ou melhor, na demonstração. Vou começar com a demonstração. Eu posso, então, tentar provar que o mundo exterior existe. Como esse exemplo que eu dei. Vou tentar provar a partir da noção de que existe uma persistência nas coisas, uma consistência nas coisas, e essa consistência faz com que eu entenda que lá fora de mim tem que ter alguma coisa permanecendo. Para além dos dados fragmentários que atingem os meus sentidos. Tem que ter uma coisa persistindo. Então eu posso tentar provar. Posso tentar dar uma prova disso. E aí, essa prova pode ser satisfatória, pode ser então, que eu consiga elencar uma prova que seja satisfatória. Olha, essa prova realmente prova isso. Como pode ser uma prova que não é satisfatória, que não prova muita coisa, mas a gente está ali tentando oferecer uma prova. Uma segunda maneira seria crer, né, como eu disse, que é o fideísmo. Então a gente tem o crer na realidade do mundo exterior. E aí eu posso crer e eu posso tá certo, realmente, eu tô crendo que o mundo exterior existe, eu tenho razão. Realmente o mundo exterior existe, por mais que eu não tenha como provar. Mas eu também posso estar crendo que o mundo existe e não tenho razão para isso. Não tenho razão nenhuma. O mundo exterior não existe. Estou numa Matrix, por exemplo, mas eu estou aqui crendo que o mundo exterior existe, porque também não tem outra saída, né? Mas na verdade não existe. Eu estava enganado. Talvez daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente está numa Matrix. Então, essa seria outra opção. E a terceira opção seria pressupor. Né, como eu disse, a gente pode pressupor que o mundo exterior existe. Isso pode ser pressuposto expressamente, então eu posso aqui trabalhar com
ser talvez uma pessoa mais filosófica e talvez falar assim, olha, gente, pra gente ter conhecimento, para que as coisas não percam sentido, para que a gente não caia em autocontradição, para que a gente possa começar, a gente tem que ter um axioma fundamental, e esse axioma fundamental, estou aqui dizendo para vocês de maneira explícita, é a crença no mundo exterior. Ou alguém pode simplesmente pressupor a crença no mundo exterior sem pensar, sem refletir sobre isso. Provavelmente a maioria das pessoas que não são filósofas ou que não pararam para pensar, será que eu estou numa Matrix? Talvez essas pessoas simplesmente pressupõem que o mundo exterior existe. Elas pressupõem isso, vivem suas vidas normalmente, mas tá ali pressuposto, tá? É básico. Você virar pra pessoa e falar assim pra ela, você já parou pra pensar que talvez o mundo exterior não existe? Essa pessoa vai falar assim, pera, nunca parei pra pensar nisso. Na verdade, eu sempre vivi pensando que o mundo exterior existe. Já tava pressuposto como algo fato. Nem preciso parar, é óbvio, tá dado, natural. Isso aí é uma crença natural, é uma pressuposição natural, melhor dizendo, e pronto. Então, assim, então a gente pode. Tem três opções: demonstrar a realidade do mundo exterior, isso pode ser feito de modo satisfatório ou de modo insatisfatório. A gente pode crer na realidade do mundo exterior, isso a gente pode crer com razão ou crer sem razão. Ou a gente pode pressupor o mundo exterior, mas isso pode ser pressuposto expressamente e isso pode ser pressuposto não expressamente. O Heidegger vai falar que tem alguma coisa que não tá batendo aí, tem alguma coisa que está escapando nessas tentativas. Sabe o que está escapando dessas tentativas? É a própria noção de que a gente precisa tentar, de alguma forma, fundamentar o mundo exterior. Então, se tem algum pressuposto aí implícito nessas tentativas. E aí a gente precisa então olhar para elas mais de perto. Por que, afinal das contas, eu tenho que ficar tentando falar que tem um mundo exterior? Por quê? De onde vem isso? De onde vem essa necessidade de tentar falar que tem um mundo exterior? Isso não foi questionado. Cadê isso? A pessoa tá ali. Nossa, tô questionando que o mundo exterior existe. Olha que coisa. Tô aqui tentando questionar e provar que esse mundo exterior existe. Mas tem um questionamento que tem que ser mais ainda fundamental, anterior a esse. Um questionamento ainda mais profundo do que esse. Mais profundo do que questionar se o mundo exterior existe lá fora ou não. Que é questionar a noção nossa de sujeito. Porque aqui a gente está pensando, então, que o sujeito é uma coisa separada do mundo exterior. Esse que é o problema. Nós estamos aqui pensando que existe um sujeito e que existe um mundo lá fora. Isso parece que está dado, assim. Quer que esse mundo lá fora exista ou não, a gente está pressupondo que há um sujeito que não tem mundo em si mesmo. Esse sujeito é sujeito sem mundo. Quer esse mundo exista, e aí ele está em volta do sujeito, e o sujeito é uma coisa e o mundo é outra. Ou a gente está pressupondo que esse sujeito existe sozinho, que não tem mundo mesmo. Que tá ali, ele isolado. Na verdade, nem isolado, né? Porque pra ele estar isolado tem que ter alguma coisa. Mas que esse sujeito é ali, ó. Ele. Mais nada. É um núcleo ali que é o sujeito. Que tá aqui questionando, que tá aqui pensando, que tá duvidando, porque a gente falaria como Descartes, né? Eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de mim mesmo. Duvidar de que eu estou duvidando, duvidar de que eu estou aqui, porque até mesmo para eu estar numa Matrix, tem que ter eu para estar sendo manipulado ali na Matrix. Tem que ter minha mente aqui para estar produzindo todas essas fantasias. Se houver um gênio maligno, né, para esse gênio maligno estar me enganando, eu preciso existir para que ele possa me enganar. Então alguém possa dizer, mas então aqui existe um sujeito que a gente pensa ele abstraído do mundo. Se esse mundo existir, existe o sujeito e o mundo em volta dele, mas esse sujeito continua lá como se ele fosse uma cápsula fechada, um núcleo isolado. Como se ele fosse uma coisa e o mundo é outra coisa completamente diferente. E por isso o Descartes, né, por exemplo, vai trabalhar com a ideia de res cogitans e res extensa. O sujeito é a mente ali. O mundo exterior é uma matéria extensa, é uma coisa extensa, são coisas diferentes. Uma coisa é o sujeito, uma coisa é o mundo. Então, o Heidegger está querendo fazer a gente pensar um pouco que essa discussão, se o mundo exterior existe ou não, ela não pode ser feita sem antes a gente fazer uma outra discussão. Que é a discussão se o mundo exterior, se a gente faz sentido falar de mundo exterior, se a gente vai continuar trabalhando com a ideia de mundo exterior, porque se a gente trabalhar com essa ideia, a gente está pressupondo a ideia de que existe um sujeito sem mundo. Um sujeito que, além de ser sem mundo, ele nem sequer está seguro de ser um mundo, porque o mundo é outra coisa que não é ele mesmo. Porque, por exemplo, se eu estou aqui tendo a minha própria experiência, a minha própria vivência, o meu próprio eu, a experiência da minha própria experiência, do meu próprio ego, essa experiência parece que ela é uma experiência que não tem como eu duvidar, porque ela está em mim mesmo, ela está impregnada, aderida a mim. Eu estou aqui, minha mente está aqui pensando, eu estou em contato direto com a minha própria mente, com a minha própria consciência. Então, eu duvidar da minha própria consciência, da minha própria mente, da minha própria subjetividade,
é algo que não faz sentido. Mas eu duvidar de uma coisa que é diferente de mim, que tá lá fora, que não tá em contato direto e imediato comigo mesmo, é uma coisa que é possível, porque é diferente de mim. Então, quando a gente fala de sujeito sem mundo, eu estou querendo dizer que eu nunca vou ter segurança do mundo. Nunca. Porque, na verdade, eu só posso ter segurança absoluta de mim mesmo. Eu só posso ter segurança absoluta da minha própria experiência, do que eu estou em contato direto comigo mesmo. Eu nunca vou poder ter, então, uma segurança de mundo. Uma segurança do que está lá fora. Porque o que está lá fora sempre vai estar a uma distância de mim. Sempre vai estar separado de mim. Sempre vai estar lá enquanto eu estou aqui. Então o problema de todas essas pressuposições é pensar que nós somos um sujeito sem mundo. E para o Heidegger isso não faz sentido. Porque nós somos ser no mundo. O mundo faz parte da nossa constituição de ser. Se o mundo faz parte da nossa constituição de ser, o mundo entra na própria definição do que nós somos. Nós somos o nosso mundo. Eu não posso pensar eu como um sujeito encapsulado. Eu, na verdade, sou um sujeito no mundo. E esse mundo faz parte da minha constituição de ser. Porque eu sou o que sou, inserido, imerso numa trama de significados. Num conjunto que é o mundo que se mostra a mim, que está aqui. Onde eu estou, onde eu sou, o que eu sou, né? Então o mundo não tem como você falar assim, existe sujeito e existe o mundo. Primeiro que você cria uma fronteira que nem faz sentido. Onde que termina a fronteira do sujeito e onde começa a fronteira do mundo? Cadê? Onde tá os limites dessa fronteira que separa o sujeito do mundo? Não faz sentido isso pro Heidegger, né? Como a gente já trabalhou muito bem, nós somos ser no mundo. O mundo faz parte da nossa própria constituição de ser. Nós não somos sujeitos encapsulados. Nós não somos núcleos fechados. Nós estamos abertos ao mundo. Se não existe um dentro e um fora, se não existe um interno e um externo, se não existe essa separação entre sujeito e objeto, se não existe essa fronteira, toda essa questão de mundo exterior perde o seu sentido. E essas tentativas, então, fracassam, porque elas estão tentando lidar com uma coisa que simplesmente está pressupondo que existe o sujeito sem mundo, que existe o mundo exterior, que existem duas coisas, que a gente tem que explicar como esse sujeito que está do lado de cá, esse polo que está do lado de cá, vai provar o que está do lado de lá. Que está lá fora dele. Que existe um dentro e um fora. Que existe o sujeito e um objeto. Que existe a ideia e a realidade. Que existe a res extensa, a matéria extensa, a coisa, a realidade extensa, existe aqui o cogito. O cogito, né? No latim a gente fala cogito, né? Porque é o som do G. Então, assim, a gente precisa lidar um pouco com isso. Lidar com o fato de que essas perspectivas, na verdade, elas estão partindo de um... Existe uma coisa implícita, tácita, que é a ideia de que nós somos sujeitos sem mundo. Eu só posso ficar questionando, existe mundo exterior, não existe mundo exterior, porque o sujeito está separado do seu mundo. Mas para o Heidegger não tem essa separação. Nós somos ser no mundo, nós somos constituídos pelo mundo, nós somos afetados pelo mundo, o mundo está na nossa constituição, nós somos abertos para o mundo, nós somos uma bolinha fechada. Isso aqui é aberto, não tem limite, não tem fronteira. O mundo faz parte do nosso ser. Se o mundo faz parte do nosso ser, se o mundo entra na nossa constituição, então ele está aí. Não é como se eu precisasse, nossa, tem alguma coisa lá fora de mim e eu preciso ir lá tentar provar que existe uma coisa lá fora de mim, porque não tem lá fora. O lá fora, na verdade, é também o que tá dentro, o que tá lá fora. Não tem essa mais separação entre dentro e fora. Acabou. Não tem por que falar, o sujeito interno, o mundo externo. Pera, não tem sujeito interno e mundo externo. Tem ser do mundo. Um ser que já tá lançado no mundo, que tá aberto ao mundo, que não tem separação. Então não faz sentido a gente falar de mundo exterior, porque a ideia de mundo exterior pressupõe a ideia de sujeito interior. Pressupõe a ideia de um sujeito interior desprovido de mundo. Então, é esse o pressuposto que a gente começa a questionar. Mas qual que é o problema? Quando o Descartes ele separa, então, o sujeito interno do mundo exterior, isso cria um problema que agora a gente vai ter que lidar com duas coisas, que é duas perspectivas que vão surgir aí, que vão estar em confronto. De um lado, a gente vai ter o idealismo, e do outro lado, a gente vai ter o realismo. E o idealismo e o realismo, eles só fazem sentido por quê? Porque a gente tá partindo de um pressuposto de sujeito sem mundo.
Então a gente já tem que começar a perceber aí que a discussão entre realismo e idealismo, ela acaba sendo um pseudo-problema na filosofia do Heidegger. A gente vai ver que depois, assim, a gente vai perceber que o idealismo ele tem vantagens sobre o realismo, né? A gente vai perceber isso. Mas uma coisa que a gente tem que começar a entender é que a disputa realismo e idealismo é quase que uma espécie de falso problema. É um problema que só surge porque a gente está partindo de um pressuposto implícito de que existe um sujeito sem mundo. Então vamos tentar pensar aqui o que seria o realismo e o que seria o idealismo. Existem várias formas de realismo, existem várias formas de idealismo, mas a gente vai tentar aqui trabalhar um pouco assim algumas noções só para a gente pensar um pouco. Assim, não vai ter como ser exaustivo porque existem várias formas de realismo e várias formas de idealismo, então também não é simples. Eu já dei o exemplo, por exemplo, do idealismo do Berkeley, né, de que na verdade só existem os espíritos e as ideias, que as ideias só existem na medida em que são percebidas. Agora eu preciso que vocês tomem muito cuidado. O que não é idealismo? Idealismo não é a ideia de que o mundo existe como criado pela minha mente individual. A gente vai então depois trabalhar um pouco isso melhor. Mas vamos aqui começar com o realismo, para depois a gente passar para o idealismo, né? O realismo é a ideia de que a realidade externa ela subsiste independente de mim. Ela existe como realidade efetiva independente de mim. Então, se você perguntar assim para um realista, se eu aniquilar todo ser humano, todo ser racional, todo ser que tem mente, todo ser que tem consciência do universo, aniquilei, não tem mais ninguém. Será que o mundo externo continuaria existindo? Será? O realista responderia sim. Outra pergunta, aí vai variando os tipos de realismo, né? Porque, por exemplo, alguém que vai responder sim, aí é sim, em que sentido? Pera, você está falando que o mundo externo físico, as estrelas, as constelações, os planetas, a Terra, você está falando que o mundo físico continua existindo? Aí, então é um tipo de realismo. Pera aí. Então a gente tem um realismo que talvez seja mais próximo do que a gente chamaria de fisicalismo ou de naturalismo. Será que a gente está falando então que a natureza, a realidade física, ela existe independente da consciência? Então, se você está querendo dizer que antes da consciência existir, antes de existirem seres conscientes, já existia uma realidade física, um mundo físico existindo por si mesmo. Ok, você me deu uma resposta. Talvez essa seja o a gente chamaria de realismo naturalista, realismo fisicalista, dependendo do que a gente está lidando. A gente pode continuar. Mas será que isso só se aplica à realidade física? Uma outra pergunta. Ah, os universais, eles continuariam existindo? Porque se você não quer a realidade física existe, então você está falando, por exemplo, que vai continuar existindo planetas, vai continuar existindo estrelas, constelações, vai continuar. Então vamos pensar aqui, vamos trabalhar com a noção de estrelas. Tá. ah, Se eu tiro todo o sujeito, parece. Estrelas não seria alguma coisa que surge, talvez, da nossa física? Porque assim, só faz sentido eu falar de estrela porque eu grupei vários corpos celestes numa categoria que é a categoria de estrelas. Então existe uma noção universal de estrelas que permite olhar para cada estrela individual e falar que ela é uma estrela. Então, se você falar para mim que as estrelas continuam existindo, parece que não é só o físico ali que continua existindo. Continua existindo também alguma categoria que é a categoria de estrelas, né? Que faz com que eu fale que esse objeto, esse objeto, esse objeto, 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 cai todos no mesmo tipo de objeto, que é o objeto estrela. Então, se eu falo que a estrela continua existindo, eu estou falando que uma certa noção universal de estrela continua existindo. E aí a gente estaria, talvez, um realismo platônico, talvez, de que talvez a noção universal de estrela ela existe independente de nós, existe um objeto abstrato, um conceito abstrato, uma ideia de estrela, uma ideia abstrata de estrela que existe independente de nós. E aí, né, a gente poderia perguntar se eu aniquilo todo ser humano, todo ser com consciência da Terra, continua existindo uma ideia universal de estrela? Será que continua? Então a gente tem um realismo dos universais. Como vocês vão vendo, vão existindo vários realismos. Então vamos continuar aqui. Você falou que o mundo físico existe. Então parece que se o mundo físico existe,
Também tem que existir ideias universais, como a ideia de estrela, né? Que pra gente poder falar que as estrelas continuam existindo. E aí depois a gente vai pro realismo, que a gente pode chamar... Vamos continuar aqui. As leis da física, tá? As leis da física, elas existem sem o Dasein? Será que, na verdade, por exemplo, a lei da gravidade, ela só existe se algum cientista entendeu a lei da gravidade e aí descobriu a lei da gravidade? Tá, mas essa lei da gravidade, como essa lei? Essa lei. Pera aí, uma lei? Então existe uma lei da gravidade? Essa lei é o que exatamente? Existem as constantes físicas. Essas constantes são o que exatamente? Então a gente começa a questionar. Pera aí. Existe uma constante física? Porque se o mundo físico existe, então existem as constantes físicas, existem as leis físicas. Essas leis, elas existem lá fora, independente de nós. Então parece que a gente tem mais um realismo aí, de que as leis, elas existem, essas leis existem. Então, mais uma vez, a gente está aí lidando com uma outra questão. Vamos continuar aqui no realismo, mas outra coisa. Se existem constantes físicas, essas constantes são números matemáticos, não são? A realidade física parece que ela está arranjada matematicamente, né? Existem várias constantes físicas, existem distâncias, existem fenômenos no universo físico que obedecem certas leis matemáticas. Pera aí. Então existe a gravidade tem o seu número, a realidade tem constantes, a realidade tem medidas, a realidade tem uma coisa que lembra os números da matemática, né? Relações geométricas, tudo isso parece que está relacionado com a realidade física. Então, se você falou para mim que o mundo físico existe, parece que eu também vou ter que admitir que os números da matemática existem independente de nós, ok? Então, peraí, se eu falar que 2 mais 2 é igual a 4, será que 2 mais 2 é igual a 4 só se tiver uma mente para falar isso? Então, se eu excluo todo ser humano da Terra, a matemática continua existindo? Será que continua? Parece que o realista matemático vai ter que dizer que sim, né? Ou o realista físico vai ter que também admitir que sim, já que o mundo físico parece que se ele continua existindo independente de nós, as constantes físicas, numéricas, as relações matemáticas estão ali instanciadas. De alguma forma, existe talvez os números ou princípios matemáticos ou axiomas matemáticos como objetos abstratos, e que faz com que essa realidade física ela obedeça a certas leis matemáticas. Tá, mas não para por aí. Porque, na verdade, então, se existem leis matemáticas, se existem estrelas, será que eu posso, então, olhar para essa realidade e falar, por exemplo, que Plutão... talvez eu fale assim, Plutão é uma estrela? Talvez, vamos falar aqui que Plutão é uma estrela, vou achar que ele é um planeta, porque algum físico, talvez a ciência mude isso depois. Mas Plutão não é uma estrela, né? Ele não encaixa no universal estrela, não é. E aí, se Plutão continua não sendo uma estrela, mesmo se ninguém existe... Aí talvez alguém vai dizer, claro, Plutão continua não sendo uma estrela, mesmo que não existam cientistas para falar isso. Ora, se isso é assim, então existem verdades e falsidades independente de nós? Porque parece então que é verdade que Plutão não é uma estrela, mesmo se não existir ninguém. Vocês vão percebendo assim onde o realismo vai levando a gente? Que a gente vai começando a existir que várias coisas existem, independente de nós. Existe o mundo físico, existem os universais, existem a matemática, existe as verdades e as falsidades. Alguns vão acrescentar ainda, existe certo e errado. Por exemplo, será que o estupro continua sendo errado, mesmo que não exista ninguém no universo? Porque parece que isso é uma verdade eterna. Porque agora a gente falou que verdade existe, então parece que assim. As verdades são o quê? As verdades são eternas, imutáveis, porque Plutão não é uma estrela. Isso é uma verdade que é eterna. É uma verdade, é uma verdade. Uma verdade é uma verdade. Uma verdade não muda, uma verdade permanece eterna. Se as verdades permanecem eternas, o que dizer das verdades morais, das verdades da ética? Então, assim, escravidão é errado. É uma verdade. É uma verdade, então, se essa verdade existe, ela existe lá fora como realidade. E se eu excluir todo mundo, se eu exterminar da face da Terra qualquer ser humano, qualquer ser vivo, essa verdade vai continuar existindo? Será que as verdades da ética são como a matemática, então?
Assim como é verdade que 2 mais 2 é igual a 4, mesmo que ninguém exista, continua sendo verdade que a escravidão é errada, mesmo que ninguém exista. Vão percebendo assim o realismo? O realismo, ele parece que vai construindo pra gente um monte de coisas que são estranhas, são fantásticas, assim. Então, assim, o Heidegger vai falar assim, que se a tese, o realismo está falando que o mundo exterior é realmente subsistente, se isso é a tese, realmente. É claro que realmente existe um lápis. É claro que realmente existe um copo de suco que eu posso beber. É claro. E é claro também que se eu fechar os meus olhos agora, as coisas não desaparecem. Ora, e também é verdade que o mundo não é o que eu quero que ele seja. Isso aqui é um copo e eu vou beber um suco. Na verdade, é um chá natural. Tá, eu bebi aqui. Hum. Agora eu vou virar pra isso daqui e vou falar assim: isso aqui é um abacaxi. Não o sabor, né? Vamos colocar um outro exemplo. Isso daqui é um elefante. Tô segurando um elefante na minha mão. Óbvio que não. Óbvio que o copo, ele subsiste e eu não posso aqui arbitrariamente falar que o copo é uma coisa que ele não é. É claro que o copo subsiste, não é. Nem se todo o universo se reunisse num conselho e falasse assim: olha, isso aqui é um macaco. Não é um macaco. Não é um elefante. Então, se realismo é dizer que as coisas são reais, então não tem nada demais. Porque as coisas são reais. Mas até o Berkeley falaria que as coisas são reais, né? O Berkeley tem uma expressão dele assim: quando eu falo que só existem ideias, que as coisas materiais fora de mim, sem serem percebidas, não existem, eu não estou dizendo que as ideias são ilusões. Na verdade, as ideias são reais também. Nós comemos, bebemos ideias e nos vestimos com elas. Então, se realismo é falar que as coisas são reais, então o Heidegger é um realista, mas óbvio que ele não é. Na verdade, o realismo é o que está mais distante da filosofia do Heidegger. Como vocês foram percebendo, se eu vou começando a falar que o mundo físico existe, que as realidades matemáticas existem, que os objetos abstratos existem, eu tô indo por um caminho que é completamente oposto ao caminho que o Heidegger segue. Então a coisa mais tosca, mais distante do pensamento do Heidegger é o realismo. Porque vocês viram o caminho que eu fui fazendo? Isso assim, distante de tudo que o Heidegger constrói. E aqui a gente pode lembrar um pouco qual que é a perspectiva do Heidegger, né? Que é uma coisa que a gente já trabalhou assim. Que, por exemplo, pegar isso daqui. O que isso daqui é? Isso daqui é um copo. Ora, se isso daqui é um copo, o que faz com que isso daqui seja o que ele é? Seja um copo. O que faz com que o copo seja um copo é que ele tem um modo de ser, que ele tem uma utilidade, porque ele é um utensílio, ele tem uma utilidade que é beber. E essa utilidade só faz sentido na abertura do Dasein. Esse copo, ele é o que ele é porque ele serve para beber. E servir para beber depende dessa abertura do Dasein em relação à sua ocupação. Então aqui a gente vem de novo a preocupação do se ocupar, do cuidar ser quem se é, na medida em que eu me ocupo do copo, ela é o que está fundamental. Eu preciso do copo, então, para beber. E o copo, então, ele é um utensílio que serve para beber. O copo, ele é o que ele é em relação ao uso que o Dasein faz dele. Mas isso não significa que eu posso literalmente falar que esse copo é qualquer outra coisa. Não é arbitrário. Eu não posso chegar aqui e falar assim, esse copo é um macaco, esse copo é um elefante. Mas se não tem o Dasein, se eu tiro o Dasein, o que é isso daqui? Não é nada. Se não tem o Dasein, não é nada. Não é que não. Não é que não existe. Mas assim, vamos lá. Se eu falo do copo, eu sempre falo do copo em relação ao Dasein. Mas ainda, eu só posso falar que isso aqui é um copo porque isso surge para mim no mundo articulado. Eu só posso falar que isso aqui é um copo
Porque se eu pego um objeto isolado por si mesmo, ele não é nada. Ele só é um copo em relação a outros objetos semelhantes que também servem para beber e que faz com que ele caia na categoria de copo. Que ele então esteja articulado com outros objetos semelhantes que também são copos. Ele só faz sentido isso aqui ser um copo porque então ele tá numa cadeia remissiva, numa cadeia de sentidos, em que uma coisa remete a outra coisa. Pelo lugar que ele ocupa no espaço, que é constituído pelo Dasein, pelo mundo que é constituído pelo Dasein. Então esse copo só é um copo porque, ele tem uma utilidade, ele serve para beber. Outra, porque ele está articulado com outros copos, que também tem a mesma semelhança e funcionalidade. Outra, porque ele também está numa cadeia remissiva, ele se relaciona com várias outras coisas. Se relaciona, por exemplo, com essa coisa de chá, que eu vou usar aqui para colocar suco nele. Então ele ocupa um lugar numa trama de significados articulada, de vários sentidos que se articulam numa totalidade, numa trama de significados. Então esse copo só pode ser o que ele é no interior de um mundo, enquanto trama de significados em que uma coisa remete a outra coisa, em que ele tem uma funcionalidade. Então, sem o Dasein para articular as coisas, para abrir um mundo cheio de significados articulados, esse copo ele deixa de ser o que ele é. E ele se torna nada. Não é que o objeto aqui vai desaparecer magicamente, assim, plim plim, o objeto desapareceu. Não é isso. É que sem um Dasein, esse objeto, ele deixa de ser o que ele é. Ele perde um sentido de ser. Ele não é nada. Ele não é mais um copo. Então, aí você pergunta, mas se ele não é mais um copo, o que ele é? Nada. Porque não tem outra coisa pra ser. Porque se eu falar que ele é alguma outra coisa, eu vou ter que evocar o Dasein de novo. Talvez o copo seja mais complexo, assim, porque é um objeto que é muito mais claro que ele foi produzido pelo ser humano e que ele tem uma funcionalidade mais clara. Mas vamos pensar numa coisa, assim, que não foi produzida pelo ser humano, que é mais interessante da gente jogar com isso. Vamos pensar no dinossauro. O dinossauro. O que é o dinossauro? O dinossauro é um animal que viveu há 65 milhões de anos. Já começa aí, olha. Você já começa aí definindo o dinossauro fazendo referência ao Dasein. Ele tá em relação ao Dasein num tempo passado, num longínquo tempo passado. Então já posiciona aqui o dinossauro em relação ao Dasein. Mas vamos prosseguir um pouco assim pra gente ir pensando. O que é o dinossauro? O dinossauro, só pra eu falar que ele é um dinossauro, eu já tô fazendo uma articulação. Eu estou dizendo que existe um ser, porque se eu pego um ser específico, um dinossauro específico. Se eu digo que ele é um dinossauro, eu tô dizendo que ele cai na mesma categoria de uma coisa que é o dinossauro. Uma categoria, uma classificação que é o dinossauro. Então eu tô pegando vários entes, vários seres, estou agrupando eles numa única categoria que é o dinossauro. Então eu articulei, eu te fiz uma articulação, fiz um link entre vários seres. Entre vários dinossauros. Mas aí alguém pergunta, mas vamos lá, vamos trabalhar. O que é dinossauro? Dinossauro é um animal. Para eu também falar de animal, eu também tô trabalhando com uma categoria da biologia que classifica vários seres a partir de semelhanças entre si numa categoria que é a categoria de animal. Então, assim, a gente vai começando a perceber que, na verdade, até o dinossauro, para ele aparecer como dinossauro, ele vai depender do Dasein, porque ele vai precisar aparecer dentro de uma trama de significados. Ele vai aparecer articulado com outros entes. Então ele vai precisar aparecer numa cadeia remissiva, em que uma coisa remete a outra coisa. Então, se não tem o Dasein ali para nomear isso, para significar isso, porque assim, se a gente tira o Dasein, se a gente tira a biologia, se a gente tira a classificação dos animais, se a gente tira tudo isso, toda a taxonomia biológica, não faz nem sentido eu olhar para um objeto específico e falar, isso é um dinossauro. Eu só posso falar, isso é um dinossauro por quê? Isso é um dinossauro porque dentro de uma lógica de classificação de espécies, eu criei uma categoria aqui, que é a categoria de dinossauro. Talvez até se fosse um ET, algum ser de outra civilização, classificaria as coisas de um jeito completamente diferente de nós. Talvez se existisse algum ET que tem outras maneiras de perceber o mundo, de processar a realidade, talvez a maneira como ele ia classificar os objetos e perceber os objetos seria totalmente diferente. Então isso a gente tem que levar em conta, assim. Porque, por exemplo, na verdade, a gente elege certas semelhanças e exclui certas diferenças para classificar alguma coisa dentro de uma categoria e dizer que essa coisa é isso.
É igual Plutão, né? Dependendo da nossa noção. O que é planeta? Dependendo da nossa noção de planeta, Plutão era um planeta até recentemente. Mas aí a gente muda a noção, não é mais um planeta, é uma outra coisa. Percebe que uma coisa só é o que ela é em relação ao design. Da mesma maneira o dinossauro. Ou da mesma maneira os animais, a vida. Talvez a gente adotasse outra noção de vida. Vírus é vida? Será que cai? Então, assim, talvez, se a gente adota outras noções, se a gente percebe o mundo de outra forma, talvez o mundo aparecesse para nós com uma outra cadeia remissiva, com uma outra articulação, com uma outra forma de classificação, com uma outra forma de organização. Mas isso também não significa que a forma como a gente constitui o mundo, como a gente relaciona os entes no mundo, como a gente significa eles é arbitrária. Como eu disse, eu não posso simplesmente virar para um copo e falar que isso aqui é um elefante cor-de-rosa. Não é arbitrário. Nossos conceitos, nossas significações não são arbitrárias. Não é como se o mundo fosse um papel em branco e a gente imprimisse conceitos, sentidos e significados para o mundo. Há algo também ali que se impõe. Há algo também ali que se coloca e que não depende da nossa vontade. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiro o design, as coisas não podem mais ser o que elas são. Plutão é um planeta. Se eu tiro das. Até pouco tempo, né? Até pouco tempo Plutão era um planeta. Agora, Plutão não é mais um planeta. Pelo menos não um planeta maior, né? Ele é um corpo celeste agora classificado junto com os outros planetóides, né? Que existe ali perto do cinturão, né? Ali onde tem vários planetinhas, vamos por assim dizer. Mas Plutão é um planeta porque nós temos uma física, nós temos um sistema que constituiu várias interpretações de mundo. Da mesma maneira, o dinossauro só é um dinossauro porque ele cai na nossa definição biológica de dinossauro. Agora, se. E ele só é o que ele é individualmente, e ele só pode ser articulado. E a gente que faz essa articulação, né? A gente faz o link. Mas a gente faz o link não de maneira arbitrária, não da nossa vontade. Porque as coisas no mundo, elas aparecem articuladas também. Há uma articulação que tá ali no mundo. E que a gente não pode simplesmente arbitrariamente decidir as coisas. Mas o mundo só aparece articulado quando a gente coloca o design em jogo. Porque o design quer ser no mundo, né? Então, assim, o mundo... O que é o mundo? O mundo é uma trama de significados articulada. É vários sentidos, significações que se articulam num todo. Não articuladas pela vontade de uma pessoa, de um indivíduo. Não articuladas dessa maneira. Mas o mundo só aparece articulado para nós. Mesmo que não seja assim, eu decidi que eu vou fazer. Tem algumas coisas que dá uma certa decisão. Talvez os cientistas, né, seja uma coisa de consenso ali entre os cientistas, falar que Plutão é um planeta ou não. Tem umas coisas que é assim, mas tem outras coisas que também não é bem uma decisão de uma comunidade. Né? Tem umas coisas que estão articuladas aí e que aparecem articuladas a partir de si mesmas. Mas as coisas só podem aparecer articuladas para nós, para o design. Então, se eu elimino o design, as coisas não estão mais articuladas. Não tem como eu articular, por exemplo, um copo com outro copo e falar que eles são copo. Então, o que o Heidegger está colocando é que o mundo articulado, as coisas só têm sentido no mundo articulado. No mundo como cadeia remissiva. No mundo como trama significativa. Uma coisa só é o que ela é o que é no interior de um mundo articulado. Se não tem um mundo articulado, se não tem uma totalidade articulada, em que um significado remete a outro significado, em que um ente é ligado a outro ente, se não tem isso, não tem nada. As coisas não são mais o que elas são. Entendam isso? Então, assim, o dinossauro ele não é mais dinossauro se ele não tiver aparecendo articulado no mundo. Não é que o ser dinossauro ali desaparece, como se assim, eu estralei o dedo agora, tipo assim, vamos supor que de repente todos os seres humanos são aniquilados. Não é como se agora todos os seres humanos são aniquilados, o universo é aniquilado junto. Não é bem isso. É mais no sentido de que, tipo assim, se não há design, não há dinossauro. Porque não há. Porque aquilo que é dinossauro só é dinossauro porque ela aparece como dinossauro para nós numa trama de significados que é o mundo. Então é isso que o Heidegger está colocando aqui. Então, percebe que pro Heidegger, realismo é uma coisa muito idiota, assim.
Porque, na verdade, se você continuar falando que o dinossauro continua existindo sem nós, você tá falando uma coisa que é absurda. E isso vai te levar a criar todas aquelas loucuras. Loucuras é uma palavra ruim, perdão. Vai criar. Porque o Heidegger vai usar uma outra palavra, que é fantasias, né? Loucura soa psicofóbico. Eu peço perdão. Mas o Heidegger vai usar a palavra fantasia, né? Então, assim, a gente vai criando várias fantasias, assim. Existem os números, existem as verdades matemáticas, tudo isso existindo sem mente, sem nada. Como assim? Existem objetos abstratos, existem universais. Não é que o Heidegger é um nominalista, porque também o nominalista, a gente vai ver, não é bem o que o Heidegger está propondo. Mas o Heidegger não é um realista. Depois eu vou falar do nominalismo, porque pode ser que tem gente que nem sabe o que é nominalismo, então eu vou definir daqui a pouco. Mas de qualquer modo, o que a gente precisa começar a perceber é isso, assim. Tá, eu vou falar do nominalismo agora, né? Porque senão depois a gente se perde. Porque depois eu esqueço. Vamos pensar aqui. Contra o realismo, né? Contra a ideia assim, então tudo bem, não existe uma ideia de dinossauro. Então não tem como eu pegar um ente, tipo assim, esse aqui é um dinossaurinho, sozinho, isolado. E falar assim, esse aqui é um dinossauro. Quando eu falo que isso aqui é um dinossauro, eu tô falando, existem vários outros, a cópia dele, que também são dinossauros. Aqui eu tenho várias coisas iguais, então não dá pra eu dar esse exemplo, mas se eu tivesse várias coisas iguais, vamos supor que isso aqui são os mesmos objetos, né? Isso aqui tudo são dinossauros. Esse aqui é um dinossauro, esse aqui é outro dinossauro, esse aqui é outro dinossauro. Eu só posso pegar tudo isso daqui. Só posso falar que esse daqui é um dinossauro porque eu digo que ele está relacionado com esses dois aqui. Percebem? Que ele está na mesma relação. Então, eu só posso falar que algo é dinossauro quando eu articulo ele com outros seres e digo que esses mesmos seres são dinossauros. O que o realista vai falar? Que eu faço isso não depende de mim. Existe uma ideia de dinossauro. Como existe a ideia universal de dinossauro, todos esses entes aqui também são dinossauros. Então, se eu elimino todos os seres humanos, alguém me perguntaria: a ideia de dinossauro continua existindo? Um realista vai falar: sim, a ideia de dinossauro continua existindo. Aí, olha que fantasia é essa? Como uma ideia continua existindo sem uma mente? A não ser que você acredita num Deus eterno, né? Mas a gente vai aqui trabalhar. Não tem como a gente provar que Deus existe, então a gente vai trabalhar com a hipótese de Deus. Mas como assim a ideia de dinossauro continua existindo se não tem mente nenhuma mais? Onde que ela tá? Alguém responderia: não faz sentido perguntar onde ela tá, porque, na verdade, uma ideia não tá num lugar, né? Então, assim, então existem ideias que não estão em lugares nenhum, porque não tem como ela estar num lugar, porque a ideia não está em lugar. Lembrando que não existe mundo das ideias, o Platão nunca propôs mundo das ideias, né? Essa posição realista também é chamada de platonismo, mas Platão, é importante dizer, nunca propôs um mundo das ideias. Platão entendia que as ideias existiam, mas que elas não existem no outro mundo. Isso não. Isso ninguém nunca. Platão nunca propôs isso. Algumas pessoas que interpretaram Platão errado, que achou que Platão estava dizendo que existia um mundo das ideias. Não tem mundo das ideias porque as ideias não estão em lugar nenhum. Porque elas não ocupam espaço. Alguns vão propor que as ideias estão ligadas às coisas de maneira imanente, outros de maneira transcendente, mas as ideias estão ali. Algumas pessoas vão propor que se a gente aniquila o universo inteiro, apaga tudo, as ideias continuam, né? Porque as ideias não tem como, as ideias serem destruídas, essas ideias universais continuariam existindo, mesmo que elas não ocupam um lugar. Isso que é engraçado, assim. Por isso que mesmo que se você aniquila o próprio lugar, se não há nada, tem ideias ainda. Tem a própria ideia de que não há nada, porque o não há nada é uma proposição, não há nada, é uma verdade. Se não há nada, a ideia de que não há nada. Mas vocês percebem que, gente, que loucura não. Eu preciso... Também eu também não posso falar por dois motivos, né? Não posso falar loucura pra não ser psicofóbico, e também não posso falar loucura pra não dizer para não debochar dessa posição. Só tô falando assim porque é o Heidegger, né, que não gosta do realismo. Então, assim, eu não tô querendo debochar de quem acredita no platonismo, em realismo de ideias. Mas eu só quero jogar aqui com o que o Heidegger tá pensando na mente dele aqui. Então, assim, como assim? Se eu aniquilo todos os copos, continua existindo a ideia de copo? Se eu aniquilo os planetas, continua existindo a ideia de planeta? Se eu aniquilo todas as estrelas, ainda assim continua existindo a ideia de estrela? Então, assim, o Heidegger acha uma fantasia isso daí. Mas aí vai surgir outra posição, que vai falar assim, então estrela é só uma palavrinha, uma palavra. É um nome arbitrário. Talvez a gente poderia classificar as coisas de um jeito totalmente diferente. O Heidegger também não está adotando isso. Primeiro que não é arbitrário, eu já expliquei para vocês. Que a realidade, ela se impõe também. As coisas têm um significado. Eu não posso olhar para um copo e falar que um copo é um macaco. E também o que o Heidegger está propondo não é que uma coisa é uma ideia.
que vai desaparecer se a mente humana desaparecer, que é um nome, que é uma palavra. Então o nominalista vai falar assim que, na verdade, as coisas são só nomes. Existe um nome, que é, por exemplo, o nome copo, e esse nome eu aplico ele a vários objetos que não têm relação entre si naturalmente, mas que eu crio essa relação quando eu nomeio, e que eles passam a estar articulados. Mas que eu poderia nomear de formas completamente diferentes se eu quisesse. Mas quando eu uso um nome, o nome copo, eu tenho aqui o copo, e eu classifico vários indivíduos no mesmo coisa. Mas o nominalista falaria que sem o nome, cada indivíduo é por si só um indivíduo particular, singular. O Heidegger até vai concordar um pouco com isso, mas não é isso que o Heidegger está propondo. Não é isso. Até porque, na verdade, as coisas aparecem em si mesmas articuladas antes que a gente nomeie elas. Não é porque eu nomeei. O nome só é possível, eu só posso nomear vários copos como sendo copos, porque antes de eu nomear, antes de eu dar um nome, esses copos já estão articulados entre si. Mas existe uma forma mais soft de nominalismo, que às vezes é chamado de nominalismo conceitualista, ou de conceitualismo, que é a proposta do Pedro Abelardo. E também, inclusive, tem um vídeo sobre isso do Pedro Abelardo. Vocês podem pesquisar aí no meu canal que tem um vídeo sobre isso. Talvez eu deixe no comentário fixado, né? Mas só pesquisar que tem aí no canal. Mas o que seria o conceitualismo? Na verdade, então, são conceitos. Existe o conceito de copo, existe o significado de copo. Então, por isso que eu posso classificar todos os copos nesse conceito. Mas é claro, como é um conceito, se eu eliminar todos os seres humanos da face da Terra, o conceito deixa de existir. Qual que é o problema disso? O Heidegger também não concorda com essa posição. Porque o copo não é um copo por causa de um conceito de copo. O copo é um copo por causa do que mesmo? Porque o copo serve para beber. Ou seja, o que dá sentido de copo para o copo não é um nome, não é um conceito. É o fato de que o copo aparece como um utensílio na minha vida prática. Então é na praxis que o copo é copo. É na vida cotidiana que o copo é copo. Não é no conceito, não é no nome, não é na palavra. É antes da palavra, é antes do conceito. É na sua manifestação na vida prática. Na cotidianidade, na vivência, no contexto da lida diária com o copo. Então, o copo é copo não é por causa de um conceito, não é por causa de um nome, mas também não é por causa de uma ideia abstrata existindo por si mesma, independente de nós. O copo é copo porque na lida diária ele aparece como copo. Porque ele aparece como copo no mundo do utilizável, no caso do copo, porque é do mundo do utilizável, porque é um ente utilizável. Então, no mundo da praxis, no mundo da lida. Então, o copo é copo na abertura de compreensão. E lembrando que compreensão, para o Heidegger, não é compreensão intelectual. É compreensão na medida em que eu entendo o sentido do que é o copo na minha vivência, no meu dia a dia, na lida com ele. Então, Heidegger se afasta de todas as posições. Ele não é um realista idealista. Ele não é um realista. Porque realismo e idealismo não necessariamente se contradizem, né? Mas ele não é um realista no sentido de pensar que objetos abstratos existem. Ele não é um platonista pensando que ideias existem independente de nós. Ele não é um nominalista no sentido mais vulgar, de achar que as coisas são o que elas são pelo nome que a gente dá. Ele não é também um conceitualista, as coisas não são o que elas são por causa de um conceito que a gente dá. O Heidegger se afasta de tudo. Por isso que é tão difícil compreender o Heidegger, porque ele está se afastando de todas as posições tradicionais. E o realismo para o Heidegger é o que há de mais tosco. Também é interessante, né, a gente afastar um pouco aqui o Heidegger até do Kant, né? Porque alguém pode estar ouvindo essa posição e estar pensando assim, então o Heidegger está falando que existe o mundo que a gente percebe e que por trás desse mundo existe a coisa em si. Não, nem a coisa em si, a coisa em si também. Só faz sentido eu falar coisa em si, a coisa em si mesma. Na verdade, se eu excluo o Dasein, eu não posso nem sequer falar mais. Não posso. Não há nada. Não há nada. Porque alguém fala assim, então há o copo. Mas aí se o copo não é copo, ele é o quê? Ele é a coisa em si? Não, ele não é nada. Não é nada. Ele só é o que é na medida em que ele aparece em um mundo. Sem o Dasein, ele não é nada. Ele não é. Ele simplesmente não é. Isso que a gente precisa entender, assim. A gente não é que o Heidegger tá falando que existe o mundo que aparece para nós, existe a coisa em si. Inclusive, isso pode ser uma má compreensão do Kant, né? O Kant não tá falando que existem dois mundos, como se existe o mundo em si e existe o mundo que aparece, e são duas coisas separadas, diferentes.
Inclusive, essa seria uma má interpretação do Kant. E o Heidegger também... mas o Heidegger também se afasta do kantismo, assim. Eu acho que só da maneira como eu coloquei as coisas, dá pra ir a gente percebendo que se afasta... se aproxima e se afasta, porque o Heidegger faz isso, ele se aproxima e afasta de posições que a gente conhece, assim. Mas o que a gente precisa compreender é que as coisas só são algo na medida em que elas são algo como algo aparecendo para nós no mundo articulado de trama de significados. Fora isso, não é que as coisas são a coisa em si, é que nada é, porque nada é algo. Nada é algo como algo. Algo deixa de ser o que é e não se torna outra coisa, diferente daquilo que é. Porque talvez um kantiano poderia pensar que talvez se a gente não tivesse a percepção da sensibilidade, se a gente conseguisse intuir diretamente as coisas sem passar pela percepção sensorial, talvez a gente pudesse encontrar a coisa em si. Né? O próprio Kant fala na Crítica da Razão Pura que talvez, vamos pensar que Deus, né? Se ele não tem corpo, talvez ele perceba as coisas diretamente, sem passar por todo esse processo de como aparece para nós. E aí sim Deus consegue ver a coisa como ela é em si mesma. Só que não faz sentido falar isso pro Heidegger. Porque a coisa como ela é em si mesma, sem um Dasein, não existe isso. Porque a coisa não é nada. Ela não se torna outra coisa, uma outra coisa. Inclusive, também é importante dizer, para o Kant não é como se tornasse uma outra coisa completamente diferente. Tem uma relação entre a coisa em si e aquilo que está se mostrando para nós. Né? Não é que elas são totalmente diferentes. Mas o acesso direto à coisa em si não existe para o Kant. Pelo menos enquanto a gente está num corpo, assim. Mas, por outro lado, talvez parece que o Kant acha que, de alguma forma, se a gente acessasse a coisa diretamente, a coisa seria, em si, alguma coisa que é algo. Mas a coisa não é algo, ela deixa de ser. Ela simplesmente deixa de ser, ela não é mais nada. E como eu disse, não é deixar de ser no sentido de desaparecer. É deixar de ser no sentido de não ser mais algo. De ter um significado, um sentido, de ser alguma coisa. Então, assim, mesmo que a gente faça, Deus, então, intui a coisa diretamente e ele sabe o que ela realmente é. Isso que Deus sabe o que ela realmente é o significado que Deus atribuiu a essa coisa. É o modo como essa coisa apareceu para Deus. Então Deus é um Dasein, só mudou que você está chamando o Dasein de Deus. Mas um Dasein absoluto, né? Um Dasein que existe sem corpo, eternamente, e por aí vai. Então, assim, se a gente. A pessoa que acrescenta Deus para falar assim que a coisa é intuída em si mesma, ela só tá novamente confirmando a tese de que algo só é algo na medida em que tem um Dasein, nem que esse Dasein seja um ser absoluto. Então, assim, sem o Dasein, não é que existe uma coisa em si. Não é que as coisas desaparecem também. É simplesmente que não faz mais sentido eu falar nessas coisas, porque elas deixam de ser qualquer coisa que seja. Então, assim, o realismo pro Heidegger é uma loucura. Não é uma loucura, gente, eu preciso de novo me corrigir já. Umas expressões que a gente tem que aprender a se desvencilhar. Mas, enfim. Então, o Heidegger também vai discordar do realismo quando o realismo fala assim: a realidade do mundo necessita de demonstração. E é demonstrável. Como eu disse, pro Heidegger não faz sentido você querer provar que o mundo existe. Por que não faz sentido a gente querer provar que o mundo existe? Porque o mundo já faz parte da nossa própria constituição. Provar que o mundo existe é trabalhar com a ideia de que nós somos sujeitos desprovidos de mundo e que por isso a gente tem que provar algo que está lá fora. Como eu disse, eu já comentei isso bastante, né? Uma outra maneira que eu esqueci de comentar, que o Heidegger comenta sobre tentar provar o mundo, é a ideia de que o mundo é um resistente, né? O que resiste ao meu desejo. Essa ideia é legal, porque depois ela vai ser discutida pelo Mind Biran e pelo Michel Henry no livro sobre o corpo, né? E a ideia de que, assim, o nosso corpo, ele encontra uma resistência, os nossos desejos encontram uma resistência. O meu movimento, eu não consigo mover o braço eternamente, ele esbarra em alguma coisa. O próprio mover alguma coisa esbarra, não vai. Tem um limite. Os meus desejos, as minhas vontades. Se tem uma coisa resistindo, é porque tem alguma coisa lá fora. Né? Se quando eu movo a mão, ela bate num contínuo resistente, ela enfrenta uma resistencialidade, alguma coisa resiste a ela. Se eu tenho um desejo, assim, e esse desejo, eu tenho vários desejos, e eles batem em alguma coisa, eles enfrentam uma resistência, é que tem que ter alguma coisa para além de nós. Essa seria uma outra forma que alguns tentaram demonstrar, né? Como esse estudo não prova, literalmente, que o mundo externo existe. Como eu disse, eles estão partindo dessa concepção de que a gente é sujeito desprovido de mundo e por isso a gente tem que provar o mundo. E aí a gente vai pro idealismo. O idealismo eu acho que eu já comentei bastante, né?
Mas, assim, primeira coisa, idealismo, como eu disse, não é a ideia de que o mundo é uma criação individual. Geralmente vai existir várias formas de idealismo. Então, assim, alguns vão entender, como eu disse, tudo isso que eu comentei, a matemática, os objetos abstratos, eles existem, eles são realmente universais, eles são realmente independentes da nossa vontade, mas eles não são independentes de nós. Isso que é interessante, assim, um idealista, ele vai dizer, essas coisas são independentes da nossa vontade, mas não são independentes de nós. O que isso quer dizer? Não sou eu que falo que 2 mais 2 é igual a 4 pela minha vontade, porque eu quis que 2 mais 2 fosse igual a 4. Nem a toda a comunidade de humanos se reúne para dizer assim, nós entramos num consenso que 2 mais 2 agora é igual a 4. Não é isso. Mas, por mais que não seja da minha vontade que 2 mais 2 seja igual a 4, se eu eliminar todos os seres humanos, isso deixa de existir, porque a matemática só existe enquanto está na nossa mente. Se eu elimino todas as mentes, não tem mais matemática. Então perceba, não é dizer que a matemática é uma criação da nossa mente, no sentido assim, de que eu inventei que 2 mais 2 é igual a 4. Mas é o fato de dizer que por mais que 2 mais 2 é igual a 4 seja independente da minha vontade, eu não posso escolher que 2 mais 2 seja igual a outra coisa, 2 mais 2 é igual a 4 só continua existindo essa verdade matemática enquanto há seres com consciência, com mente. Isso que seria o idealismo. E aí vão ter várias formas de idealismo. Uma das formas de idealismo seria o idealismo mais radical, como você tem o do Berkeley, que não existe mundo físico fora de nós, não existe matéria não percebida fora de nós. Para o Berkeley, tudo que existe são os espíritos e as ideias. E aí é importante dizer, não é... E aí, às vezes você pergunta, mas como é que garante que uma ideia é universal? Para o Berkeley é Deus que garante isso, é Deus que está produzindo o mundo na nossa mente, e é por isso que as ideias são reais. Esse é o mesmo mundo, uma cadeira não deixa de existir. Tem umas pessoas meio toscas, né? Às vezes você encontra umas pessoas meio toscas que falam assim, o idealismo fala... Uma forma fácil de refutar o idealismo é só você fechar os olhos. Fechou os olhos, o copo continua existindo? É óbvio que continua existindo. Nenhum idealista fala isso. Isso não refuta o idealismo. Eu já vi algumas pessoas usarem esse argumento assim, meio idiota. Mas o que é importante colocar, só lembrei desse argumento bobo. Mas assim, perceba, não é que o copo desaparece. Mas é que, por exemplo, o Berkeley, o copo continua existindo para mim, continua existindo para qualquer outra pessoa, na medida em que ele está sendo percebido. E como tem Deus, que é um espírito que está sempre percebendo esse copo aqui, ele continua existindo. Então, assim, não é como se agora fechei os olhos e o copo foi aniquilado. Ele não foi aniquilado, porque ele é uma ideia que está sendo percebida por um outro espírito, que no caso é Deus. Ou se eu sair, se eu tô lá na sala, esse copo tá lá na sala e minha mãe tá lá na sala, eu vim aqui pro quarto e minha mãe continua vendo o copo continua existindo ali que está sendo percebido por ela. O que o Berkeley falava é que se eu excluir todos os espíritos e ninguém está percebendo esse copo, aí sim ele é aniquilado. Mas não tem como eu excluir todos os espíritos, porque tem pelo menos um espírito que que não tem como ser excluído, que é Deus. Deus não tem nem como desaparecer. Talvez todos os outros espíritos também não, porque esse espírito talvez seja eterno, né? Mas de qualquer modo, esse copo vai continuar sendo percebido. E por isso ele não é aniquilado. Então o idealismo não está falando que o copo só existe porque uma pessoa está percebendo. Não, o copo ele existe enquanto é percebido. Se não há percepção, não há copo. No entanto, sempre tem um espírito percebendo esse copo, né? Então essa ideia continua existindo, mesmo se eu, Bruno Sanker, individualmente deixo de perceber o copo. Vocês entenderam isso? Aí, o que o idealismo está propondo não é que o copo só existe como criação da mente de um sujeito individual. O que o idealismo está propondo é que o copo ele só existe se houver espírito que percebe esse copo. Tá? Então, se isso não tem como acontecer, mas se por acaso tivesse como acontecer, de eu apagar até Deus, excluir Deus da equação e eliminar todos os espíritos, aniquilar todos os espíritos que existem, aí sim, o copo não existiria mais. Mas um realista falaria, como eu disse para vocês, que o copo continuaria existindo mesmo assim. Essa que é a diferença entre o realismo e o idealismo, que a gente precisa compreender. Nessa descrição que eu fiz do idealismo, eu acredito que deu para perceber que o Heidegger se aproxima muito mais do idealismo do que do realismo. Mas o Heidegger não é exatamente idealista, porque para o idealista, o que constitui o mundo é uma consciência, uma subjetividade. E como a gente já trabalhou um pouco, o Heidegger não trabalha com a ideia de consciência e subjetividade. Para ele não tem essa separação entre consciência e mundo. Então não é como se tem uma consciência que constitui o mundo. Como se o mundo fosse uma coisa, a consciência fosse outra coisa. Esse que é o ponto que o Heidegger se afasta um pouco. E aí, se a gente falar
de idealismo, que a gente chama de idealismo transcendental, como que o ser só pode ser entendido no Dasein, ou seja, algo só. Se eu eliminar todos os Dasein, as coisas deixam de ser e de existir, realmente a gente está muito próximo da posição do Heidegger. Mas se a gente entender um idealismo ingênuo, dizendo que tudo se reduz ao sujeito, aí realmente não. Porque o Heidegger nem sequer está trabalhando com a noção de sujeito. Uma outra tese que o Heidegger comenta, que é um pouco polêmica, né, que é a tese do Husserl, né? O Husserl falava que, então, na verdade, nem o sujeito constitui o mundo, nem o mundo, tipo assim, nem o sujeito constitui o mundo, simplesmente, e nem o mundo existe independente do sujeito, mas há uma correlação entre os dois. De novo, eu quero que vocês percebam que essas posições, elas têm esse problema de que elas estão implicitamente adotando a tese de que existe uma distinção entre sujeito e objeto. Então, mesmo quando eu falo de a priori da correlação intencional entre o sujeito e o objeto, entre consciência e mundo, eu estou sempre dividindo as coisas. Eu estou sempre achando que tem o sujeito e que tem o mundo lá fora. Ou que tem o sujeito e o mundo, mesmo que eles estejam em correlação. Então, o problema dessas perspectivas é que, de alguma forma, elas acabam trabalhando com uma noção que separa sujeito e objeto. E aí, por fim, né, o Heidegger finaliza. Espero que vocês tenham entendido isso, porque é muito importante. Eu acho que é fundamental vocês entenderem como o Heidegger se afasta tanto de uma forma do realismo quanto do idealismo e como ele acaba se aproximando um pouco mais do idealismo. Existe uma outra coisa no idealismo também que o Heidegger se afasta também, para a gente entender uma diferença do Heidegger com o idealismo, é a própria ideia, como eu falei, de sujeito. E aí no idealismo vai falar assim, a gente tem um sujeito empírico, individual, e realmente cada sujeito empírico individual tem a sua própria experiência, mas como que a gente tem uma realidade compartilhada? Que é o problema que o idealismo vai ter que lidar. Se o mundo externo não existe lá fora, independente da consciência, como que a gente tem uma realidade que é a mesma, que é compartilhada? Então, assim, como que se dá isso? É porque não existe uma subjetividade individual. Existe uma subjetividade transcendental. Existe uma consciência geral. O que é a subjetividade transcendental? Significa que existe um nível da nossa consciência, da nossa subjetividade, que tem estruturas universais. E por isso que o mundo é constituído de maneira compartilhada por todo o sujeito. E por isso que a gente pode ter uma realidade com estruturas em comum. Porque, na verdade, toda a subjetividade tem um nível dela que tem estruturas iguais, estruturas universais, estruturas coletivas. E esse nível da subjetividade ele não é o nível do individual. Ele não é o nível do sujeito individual empírico, no mundo, encarnado e corporificado. Na verdade, essa subjetividade transcendental é uma subjetividade que tem estruturas a priori, então estruturas que antecedem toda a experiência, e é uma subjetividade que é universal em seus componentes. E aí seria essa subjetividade transcendental que possibilitaria a constituição de um mundo, e de um mundo que é compartilhado, que é igual para todos. Agora, percebe que isso não tem nada a ver com o que o Heidegger está propondo? Porque, na verdade, para o Heidegger, por exemplo, o que faz com que isso aqui seja... vamos escolher outra coisa mais fácil aqui. Com que isso aqui seja uma borracha. O que faz com que isso aqui seja uma borracha não é uma ideia idética na consciência transcendental. Não é o fato de que nós temos todo mundo estruturas iguais, que a gente processa e constitui o mundo da mesma forma, que a gente consegue identificar um eidos, uma essência comum. Na verdade, isso aqui é uma borracha porque isso aqui serve para apagar. O sentido de ser borracha só se dá na prática. Então não é uma subjetividade transcendental que constitui o mundo. Uma subjetividade transcendental que é pensada como essa subjetividade idealista, abstrata. Não, a subjetividade que constitui o mundo, entre aspas, subjetividade, é a subjetividade encarnada, da prática, do uso, da praxis. Então, por isso que o Heidegger se afasta também do idealismo, assim. Isso eu acho bastante interessante, assim. Eu acho... Tem um trecho que o Heidegger fala um pouco sobre isso, né? E ele vai falar até que essa noção de subjetividade transcendental, idealizada, até um resquício de teologia cristã, que precisa ser superado, né? Talvez, parece que até a gente está trabalhando uma coisa de alma, sei lá, e também é do Descartes, né? Cogito puro, ego puro, que eu esvaziei ali. Porque essa ideia de subjetividade transcendental vem principalmente ali do Descartes, né? Começa com o Descartes, depois vai sendo ampliada. Mas essa subjetividade pura é aquela que você alcançou depois que você duvidou de tudo, duvidou do mundo e você encontrou um sujeito puro, desprovido de mundo. O Heidegger não trabalha com a ideia de sujeito desprovido de mundo. O Heidegger não trabalha com a ideia de consciência pura, ego puro, subjetividade transcendental.
Não, por isso Heidegger também se afasta do idealismo. Então, a realidade, o que é a realidade, na verdade? A realidade, ela é um dos modos como o mundo se manifesta a nós. A realidade é algo que aparece no mundo. Isso que é realidade. Né? A realidade, ela não existe por si só. A própria noção de realidade, eu só posso olhar e falar assim, olha, isso é realidade novamente no mundo. No mundo que se constitui, no mundo que se manifesta, no mundo que aparece para o sujeito. Então, novamente, nós temos essa questão, assim, de que se a gente for trabalhar com o Heidegger, a gente precisa afastar um pouco essas noções. E aí por isso que o Heidegger vai falar que a realidade é preocupação, porque a realidade ela se constitui na medida em que a gente está se preocupando, que a gente está se ocupando das coisas, que a gente está cuidando do outro, que a gente está cuidando de ser quem a gente é. Então, as coisas que nos rodeiam, a própria natureza que nos rodeia, tudo que nos rodeia aparece para nós no interior do mundo abrindo-se para nós, na medida em que a gente está se ocupando, lidando com as coisas, e por isso a realidade se relaciona com a preocupação. E mais uma vez, né, o que a gente precisa entender fundamentalmente é que tudo que aparece para nós no mundo aparece em vários modos de ser. Então tem coisas que aparecem como utensílio, como entidades naturais, só que nós temos um modo de ser único, que é o fato de que a gente não é um subsistente. A gente não simplesmente tá ali como realidade efetiva. A gente não simplesmente subsiste, a gente existe. E existir aqui no sentido de abertura, existência, não no sentido de realidade efetiva, que a gente já trabalhou bastante, né, em outros vídeos. Existência no sentido de que é aquilo que é aberto para o mundo. Por isso que a gente é tão único. É por isso que a gente constitui mundo. Nessa abertura da compreensão, por isso que a gente compreende o mundo na praxis. Então, por isso a preocupação, o fato do Dasein se lançar no mundo, o fato do Dasein lidar com as coisas, se ocupar, se preocupar, é isso que vai constituindo o nosso mundo. E aí a gente pode... Agora nós vamos para o último parágrafo, que é o parágrafo 44, para a gente encerrar a sessão. O parágrafo 44 eu vou tentar ir mais rápido, né? Porque senão o vídeo não vai acabar nunca. Mas é porque esses parágrafos são muito profundos. Eu deveria ter feito só um pro 43, né? Já até ficando escuro, talvez eu tive que iluminar aqui com um flash, mas não sei se vai ficar muito bom essa parte da iluminação. Mas bom em falar vai ficar, gente. Eu espero. Eu não querendo ser também, como é que fala? Orgulhoso, né? Sei lá. É só porque eu quero trabalhar mais rápido o parágrafo 44, porque eu acho que ele já... Tudo que a gente conversou aqui já ajuda um pouco. Por exemplo, o que é verdade? O que é verdade? É o que o Heidegger vai discutir. Como que a verdade se relaciona com as noções que nós temos aqui? E aí ele vai trabalhar, né, que na história da filosofia tem um conceito tradicional de verdade, que é o conceito de verdade como correspondência. O que é o conceito de verdade como correspondência? Por exemplo, essa tampinha aqui. Como vocês podem perceber, essa tampinha é branca. O que a filosofia tradicional entende? O que é verdade? Verdade é um enunciado que eu faço. Então, esta tampinha é branca. Isso é um enunciado. Esta tampinha é branca. Ó, fiz um enunciado. Esta tampinha é branca. Essa tampinha que tenho em minha mão hoje é branca, né? Se a gente fosse acrescentar os indexicais, que destacam que eu tô falando dessa tampinha aqui. Então eu tô falando dessa tampinha aqui, prestem atenção. Esta tampinha é branca. Esta tampinha é branca. Isso que eu fiz é um enunciado. Essa tampinha é branca. Esse enunciado ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E por isso que eu chamo esse enunciado de proposição. Uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. O que significa uma proposição ser verdadeira? Ela corresponde à realidade. Então, quando eu falo esta tampinha é branca, corresponde à realidade? Corresponde à coisa aqui. Então, esta tampinha é branca corresponde à realidade. Verdade. O que é uma falsidade? Quando eu falo esta tampinha não é branca ou essa tampinha é azul. Essas duas afirmações elas não correspondem à realidade. Então elas são falsas. Então, para a filosofia tradicional, verdade é um juízo, uma enunciação que corresponde à realidade. O Heidegger vai discordar dessa noção. Primeiro porque ela está meio que pressupondo uma diferença entre sujeito e objeto. Mas o que o Heidegger vai discordar não é que essa proposição, a verdade é correspondência, seja falsa, mas que esse é um conceito derivado de verdade. Existe um conceito ainda mais originário de verdade. A gente vai prosseguir para a gente entender. Primeiro, qual que é o conceito tradicional de verdade? O Heidegger vai falar que o conceito tradicional de verdade envolve três coisas. Primeiro, dizer que o lugar da verdade é a enunciação, o juízo. Então, qual que é o lugar da verdade? O juízo.
A verdade não é a tampinha, não é a tampinha que é verdadeiro ou falso. O que é verdadeiro ou falso é a sentença que eu digo. Então, verdadeiro ou falso é como se eu estivesse julgando o valor de uma sentença. Então, eu tenho a sentença, a tampinha é branca. Essa sentença, ela tem o valor de verdade ou de falsidade? Então, verdade ou falsidade é algo que a gente atribui a uma enunciação, a uma sentença. Segunda coisa sobre o conceito tradicional de verdade. A essência da verdade consiste na correspondência entre o juízo e o objeto. Então, eu tenho o juízo, esta tampinha é branca, eu tenho o objeto, a tampinha é branca, e há uma correspondência entre essas duas coisas, logo eu tenho verdade. Terceiro, para as pessoas que defendem o conceito tradicional de verdade, foi Aristóteles quem definiu verdade como correspondência. O Heidegger vai discordar disso, ele vai mostrar que isso é uma deturpação de Aristóteles. Aristóteles, ele até falou da verdade como correspondência, mas não como conceito originário de verdade. Para o Heidegger, pelo menos, Aristóteles também pensava que havia um sentido mais originário para a verdade, que a gente vai ver qual que é. E aí, o que o juízo contém, né? A enunciação, o que ela contém? Ela tem a própria enunciação, isso a gente chama de processo psíquico real. Porque quando eu falo, a tampinha é branca, eu estou fazendo uma enunciação, eu estou aqui representando a tampinha no meu intelecto, e aí, ela é real, ela existe, então subsistentemente eu tenho um juízo sendo feito, mas esse juízo contém um conteúdo ideal, a ideia de tampinha branca. E é essa ideia que pode corresponder ou não corresponder ao objeto. Então, é uma ideia intelectiva, uma ideia do intelecto. Por isso, depois, Tomás de Aquino vai falar que, na verdade, a verdade é a correspondência entre o intelecto, que está aqui no intelecto, com a coisa. E isso pode ser pensado de várias formas. Depois, se você for mais representacionista, você falar que a representação que está aqui na minha mente de tampinha tem que corresponder com essa tampinha branca, e aí a gente teria a verdade. Para o Heidegger, a verdade, na verdade, é a descoberta. Porque se eu falar assim, esta tampinha é branca, eu só posso falar que esta tampinha é branca porque esta tampinha que é branca está se mostrando para mim. Percebe isso? Esta tampinha é branca, essa tampinha está se mostrando para mim. Então, assim, o Heidegger vai falar que, na verdade, existe algo mais originário, que é o próprio fato de que essa tampinha se mostra como branca. Isso que é verdade. Verdade é manifestação. Verdade é a tampinha se mostrando para mim como branca. Eu só posso falar esta tampinha é branca e eu só posso dizer que essa afirmação é verdadeira porque existe uma tampinha branca que se mostra a mim. Então, verdade é a descoberta da brancura da tampinha. Antes de eu enunciar ou ali se mostrando, se revelando. Então, na verdade, o que é verdade? Verdade é descoberta. Eu desvelo, eu mostro, eu revelo algo. Então, aí o Heidegger vai recorrer ao termo aletheia do grego. O que é aletheia? A palavra aletheia do grego, ela tem uma partícula de negação e letheia. Então, é uma noção de alguma coisa que envolve uma negação. Negação do quê? Do letheia. Quem é o letheia? É uma referência ao rio Letos, da mitologia grega. O que é o rio Letos? O rio Letos era o rio em que as coisas caíam no esquecimento. Então, se, por exemplo, algo era mergulhado no rio Letos, então, por exemplo, eu morri. Aí eu vou lá pro rio Letos, e se eu entro no rio Letos, eu tenho minha memória apagada. O que é a aletheia? A aletheia é a negação disso. Então, é tirar do esquecimento. É pegar uma coisa que antes estava esquecida, encoberta, e trazê-la à luz. É fazer com que essa tampinha ela se mostre no que ela é a partir de si mesma. Então, quando eu permito que a realidade se mostre a partir de si mesma, quando essa realidade não está encoberta por várias interpretações sedimentadas, por vários conceitos, preconceitos, ideias, quando eu permito que a realidade se mostre a partir de si mesma, eu tenho a verdade. A verdade é a manifestação da coisa em si mesma. Então, assim, o Heidegger é isso que ele está fazendo com a questão do ser. Ele está tentando desconstruir todas aquelas interpretações sedimentadas sobre o ser para permitir que a gente acesse o ser a partir de si mesmo. Para que a coisa se mostre a partir de si mesmo. Porque nossas interpretações, nossos conceitos, nossa filosofia, ela vai obscurecendo, ela vai encobrindo a coisa. Então a gente precisa tirar todos esses entulhos e permitir que aquilo que é se mostre tal como é a partir de si mesmo. Por exemplo, a tampinha, a borracha, ela se mostra na vida prática. Antes das minhas conceituações do que é borracha. Antes da física ali, da química. O que é água? Tem muita gente que vai achar que água é H2O. Porque a química conceituou que água é H2O. Entende que isso é o mais primordial, isso é a definição da água. Mas a água, antes dela ser definida pelo químico como H2O, ela aparece como aquilo que serve para beber. Ela se mostra como ente utensiliar. Então, assim, antes dos nossos conceitos, antes da gente pegar e capturar uma coisa nos nossos conceitos, existe algo se mostrando a partir de si mesmo na vivência, no dia a dia, antes da gente teorizar, na percepção imediata.
no mundo da vida que o Husserl chamava, né, no Lebenswelt, eu não sei pronunciar exatamente, mas existe aquilo que se mostra antes da gente teorizar, aquilo que se revela a si mesmo. Isso que é verdade. A teoria, a enunciação, ela só pode existir derivado disso. E por isso, o conceito de verdade relacionado à enunciação, à sentença, à frase, ao juízo, à proposição, só pode ser um conceito derivado de verdade. Não é que esse conceito está errado, é que ele é derivado. É que ele é secundário, porque o mais primordial é o fato de que o mundo se mostra tal como se mostra a partir de si mesmo. E é só porque algo se mostra a partir de si mesmo que eu posso enunciar algo sobre esse algo. E aí eu posso dizer que essa enunciação é verdadeira ou falsa. Então, se a tampinha não se mostrasse a partir de si mesma, não teria porquê, não teria nem como eu falar que o enunciado é verdadeiro ou falso, não teria como eu comprovar isso. Né? O Heidegger dá o exemplo do quadro virado, né? Então ele pensa assim, você tá numa sala e tem um quadro torto, e uma pessoa tá de costa pro quadro torto. Quando a pessoa fala assim, o quadro está torto, a pessoa que não tá vendo o quadro, ela só vai saber se o que ela falou é verdade quando ela virar e olhar pro quadro, quando ela comprovar o que ela disse. Quando o quadro se mostrar a partir de si mesmo. Então o que é verdade? Verdade é revelação, verdade é abertura, a verdade é algo se mostrando a partir de si mesmo. Existe uma verdade mais originária, que é a verdade sobre quem nós somos, sobre o nosso próprio ser. E aí a gente já percebeu, quando a gente lidou com a questão, quando a gente pensa, tudo que o Heidegger considerou sobre impropriedade, propriedade, a gente está lidando com a questão da verdade e da não verdade. Qual que é a verdade sobre o nosso ser? A verdade sobre o nosso ser é que a gente é pura possibilidade, que a gente é indeterminado, que não há natureza humana, que não há destino humano, não há essência humana, não há substância que determina quem nós somos. O que é não verdade? Não verdade é o que a gente está vendo na cotidianidade, a gente está encoberto em relação ao nosso próprio ser. A gente adota irrefletidamente a questão do que o agente coloca. O agente coloca que a gente tem uma natureza, que a gente tem uma essência, que a gente tem uma função no mundo, um papel, que a gente é isso ou aquilo. O discurso público, ele substancializa, naturaliza várias interpretações sobre nós mesmos. E essas interpretações encobrem quem nós realmente somos. E por isso elas são não verdade, encobrimento. Verdade é descoberta, não verdade é encobrimento. Se verdade é descoberta, algo só é verdadeiro na medida em que se descobre, em que se revela, em que se manifesta. Então, e aí o Heidegger vai colocar assim, o que significa dizer que o Dasein é na verdade? E ele vai relacionar aqui com 4 coisas, né? Existe uma abertura, então as coisas se mostram para o Dasein numa abertura, que a gente já entendeu da compreensão. Existe uma dejecção, o fato que a gente já está lançado no mundo, absorvido no mundo de vários significados e sentidos. Existe um projeto, a gente se direciona, a gente se relaciona, a gente se move em relação a um sentido, um projeto, nossa trajetória existencial. E a gente tem um decair, né? Que a gente decai nas interpretações sedimentadas do mundo, ficando encoberto. E é por isso que a gente está, ao mesmo tempo, na verdade e na não verdade. Então o Dasein é ao mesmo tempo na verdade e na não verdade. O Dasein já é cada vez na verdade e na não verdade. E aí, o que é a verdade? A verdade é a gente tirar uma coisa que estava encoberta e tirar do descobrimento. O Heidegger usa a expressão roubo, a metáfora do roubo. Eu roubei uma coisa do esquecimento, estava ali encoberto, sedimentado com várias interpretações, e eu roubo dali e trago à luz. É isso que a angústia faz. A angústia derruba todas as interpretações sedimentadas que está encobrindo o nosso próprio ser e o fato de que nós não somos nada. Nada determinado. Então, o que a interpretação ontológica existencial do fenômeno da verdade revela? Primeiro, que a verdade em sentido originário é a abertura do Dasein. É o modo como as coisas se mostram na abertura da compreensão. E segundo, que o Dasein está, de modo igualmente originário, na verdade e na não verdade. Ele está, ao mesmo tempo que ele acessa as coisas a partir delas mesmas, ele também está no encobrimento. E aí, sobre o conceito tradicional da verdade, o Heidegger observa 2 coisas. A verdade como correspondência é uma modificação que se origina da abertura do Dasein. Então, a verdade como correspondência, ela é uma deturpação, é uma modificação de um... Não é uma deturpação, é uma palavra ruim, mas ela é uma modificação, ela é secundária, ela é derivado, ela deriva do conceito original da verdade originária. E não é que ela está errada, inclusive ela não está errada justamente porque ela deriva do conceito originário. Eu só posso falar a verdade, o juízo, a enunciação, a tampinha branca, só corresponde à tampinha branca porque a tampinha se revela. E olha que interessante, quando a gente fala de verdade como enunciação, isso mais uma vez revela que não há verdade sem o Dasein. Que não há realidade sem o Dasein, que não há mundo sem o Dasein, que não há tampinha branca se não há o Dasein. Porque assim, se verdade é enunciação, se não tem um sujeito para enunciar, não tem verdade.
Então não tem como a verdade, como no platonismo, a ser um objeto abstrato que existe independente de nós. Não tem como a proposição existir sem os Daseins. Não existe proposição sem nós. Não existe enunciação sem nós. Se não existe enunciação sem nós, se não existe sentença sem nós, não existe verdade. E aí o segundo ponto, a verdade, então, conduz a que essa modificação derivada se mostre primariamente. Então, a verdade, ela faz o quê? Ela faz com que apareça a noção de verdade como correspondência, porque deriva dela. E aí, aquilo que aparece, a gente pode pensar lá na Gestalt, né? Quando uma coisa é colocada à vista, uma outra coisa se retrai. Então, assim, uma coisa deriva da noção de verdade originária e aí aparece como verdade como correspondência, e porque é derivada, esse algo aparece primeiro, e aí fica escondido ali a noção original de verdade. E é legal que verdade é o que é tirado do encobrimento. Então, a gente pega aqui a gente pega o fio condutor da verdade como correspondência e a gente desvela, a gente traz para a cena o que está ali no fundo, o que está ali onde está nascendo, está derivando. É como se, tipo assim, a gente tem o básico, a verdade como descoberta, e derivando disso, emergindo disso, está ali a verdade como correspondência, e é o que está mostrando para nós, porque é o que está sendo derivado. Mas aí a gente faz o movimento de figura e fundo, né? O que estava no fundo a gente traz para a figura, que é a verdade como desvelamento, como descoberta. Então, quando a gente pega a anunciação, o que é a anunciação? Ela é uma sentença que a gente utiliza dela, faz uso dela. Por isso a anunciação é um ente utilizável. E essa relação a gente se utiliza dela, a relação de conformidade com não conformidade. E o ente também, a tampinha branca é o quê? É um ente que a gente utiliza. E por isso, na verdade, a verdade nessa perspectiva aparece como uma conformidade subsistente de dois subsistentes, né, que o Heidegger vai colocar. Mas o Heidegger vai falar que Aristóteles nunca disse que isso é o mais originário. Aristóteles não disse que isso é o mais originário. O mais originário é a descoberta. Então, o Heidegger vai fazer a polêmica afirmação de que, para Aristóteles, o logos, o discurso, a linguagem, é o modo de ser do Dasein, que pode descobrir ou encobrir. Depois o Heidegger vai usar até um mito, né, que é o mito de Parmênides, que ele é conduzido pela verdade, ele tem duas decisões, encobrir ou descobrir. Encobrir, não verdade. Descobrir, verdade. Se verdade é uma descoberta, não tem como ter verdade sem o Dasein. E por isso o Heidegger vai fazer a polêmica afirmação assim. E eu acho esse trecho importantíssimo, eu vou ler, mesmo que nós estamos estourando de tempo. Diz assim: só se dá a verdade na medida e enquanto o Dasein é. O ente só então é descoberto e só é aberto enquanto o Dasein em geral é. As leis de Newton, o princípio da contradição e, em geral, toda a verdade só são verdadeiros enquanto o Dasein é. Antes que houvesse em geral algum Dasein e depois de que já não haja Dasein, não havia e não haverá verdade alguma. Porque a verdade, como abertura, descoberta e ser descoberto, já não pode ser então. Antes que as leis de Newton fossem descobertas, elas não eram verdadeiras. Mas elas não eram falsas. Por que é falsidade nessa perspectiva, né? Falsidade é encobrimento. Então não tem como também ser falsa. Porque para ser falsa tem que cobrir. Tem que estar encoberto em interpretações. Uma coisa só pode ser encoberta depois que ela foi descoberta, que aí ela se encobre. Então, assim, por exemplo, existe uma noção pré-ontológica, pré-filosófica de ser, de verdade, mas que ela foi encoberta, mas ela estava ali descoberta antes. Mas algo só pode ser encoberto, né, porque foi descoberto. Então, não é falso também. Não é que as leis de Newton são falsas, elas se tornariam falsas se elas fossem encobertas. E aí, e não tem como ser encoberta se nem ainda não foi descobrido, né? Antes que as leis de Newton fossem descobertas, elas não eram verdadeiras, do que não se segue que fossem falsas. Nem menos ainda que se tornariam falsas, se já não fosse anticamente possível nenhum ser descoberto. Então, assim, o Dasein não tem como nem sequer ter falsidade também. Com o Dasein não tem verdade nem falsidade. Porque se não tem o Dasein, não tem como uma coisa nem ser descoberta nem ser encoberta. Aí o Heidegger fala que antes dele, antes do Dasein, as leis de Newton não eram nem verdadeiras nem falsas, não pode significar que o ente por elas mostrados no seu descobrir não tenha sido antes. Essas leis se tornaram verdadeiras por meio de Newton. O que é Newton? Newton é um Dasein. Ele descobriu essas leis e descobrir é verdade. Por isso que quando ele descobre, e aí que de novo, a gente tem que lembrar toda aquela discussão que a gente fez de realismo e idealismo. O Heidegger não está falando que se o Newton não tivesse descobrido as leis de Newton, não existia, tipo assim, a fruta não cairia no chão. Não é isso que ele está falando. O que ele está colocando é que essa lei, ela só ganha o sentido dessa lei e o significado que ela tem quando alguém vai lá e desvela ela.
Não é que as coisas no mundo não estão caindo. Não é que não tem. Aí depois a gente descobriu que o Newton estava errado, que na verdade não é que tem uma coisa no centro da Terra atraindo as coisas, né? Na verdade a gente vai descobrir que tem. O Einstein vai trazer isso pra gente da relatividade geral. Isso que é legal, assim. Olha que outra descoberta sendo feita. Olha o Einstein, de novo um design, desvelando alguma coisa. Mostrando pra gente que na verdade existe uma curvatura do espaço-tempo. E olha a curvatura do espaço-tempo. Olha que interessante. Não é que, na verdade, vai desaparecer. Não é como assim, então antes do Einstein não existia a curvatura do espaço-tempo, ela desapareceu. Ou quando não existe nenhum ser humano, ela vai desaparecer. Não. Mas essa curvatura do espaço-tempo, a gente só fala nisso, a gente só dá esse sentido, esse significado, graças à física contemporânea. Sem a física contemporânea, não tem curvatura do espaço-tempo. Não é que não tem lá existindo, é porque não tem esse sentido. Não aparece como isso. E não é verdade, porque verdade é descoberta. Enquanto não está descoberto, não é. Essas leis se tornaram verdadeiras por meio de Newton. E hoje nós falaríamos, né, a noção de que, na verdade, a gravidade está relacionada com a massa de um planeta ou de um corpo celeste na curvatura do espaço-tempo, se tornaram acessíveis ao design. Olha, a partir do Einstein, agora o design tem acesso a uma nova compreensão de mundo. Percebe? O Heidegger não está falando que essa lei física não existiria, assim, vocês entendem o que eu estou falando? Ele só está falando que esse modo de compreender o mundo, esse modo de compreender o universo, não existiria antes do Einstein. Né? O Heidegger está colocando o Newton, né? Eu estou falando do Einstein porque é o mais atual. Então, assim, esse modo de compreender que, na verdade, a gravidade tem a ver com a curvatura do espaço-tempo, esse modo de compreender o universo, esse modo novo de compreender, não existiria sem o design e não seria acessível aos outros designs, a nós também, hoje, se não fosse o Einstein. Colocando que o Einstein foi realmente quem descobriu isso. Se não fosse o Einstein para descobrir isso, antes do Einstein descobrir isso, esse modo de acessar o mundo não estava aberto, ele estava fechado, ele não estava ali. Então, assim, o que é a verdade? A verdade é a descoberta de um novo modo de compreender o mundo, de um novo modo de acessar a realidade. E é por isso que o Heidegger vai falar assim: elas se tornaram verdadeiras por meio de Newton. Com elas, certos entes se tornariam em si mesmos acessíveis ao design. É uma nova forma de acessar. Novas coisas são acessíveis a partir dessa nova compreensão. Com o ser descoberto do ente, este mostra-se precisamente como o ente que ele antes já era. Tá vendo? Aqui o Heidegger não está negando que antes era assim. É claro que era, é claro que tinha a lei da gravidade antes. Mas agora, esse mesmo antes é revelado a nós. É como se. No caso, vamos colocar o Einstein aqui. É como se o Einstein falasse assim: olha, antes de eu ter descoberto que a curvatura do espaço-tempo é o que, a gente está chamando de gravidade, a gravidade está relacionada com a curvatura do espaço-tempo. Antes também era assim. Mas eu só posso saber que antes também era assim porque o Einstein revelou isso pra gente. Então, eu só posso compreender que antes os entes já eram assim, porque agora o Einstein, um design, revelou esse novo modo de compreensão. Então, descobrir assim é o modo de ser da verdade. Que se dão verdades eternas, tem como ter verdade eterna? Não tem como ter verdade eterna. Porque assim, o design não tem verdade. Só pode ter verdade eterna se o design for eterno. Que se dão verdades eternas só será suficientemente demonstrado quando se conseguir provar que o design foi e será por toda a eternidade. Enquanto essa prova faltar, a proposição não deixa de ser uma afirmação fantástica. Olha que interessante. Aí, por isso que eu falei da fantasia, né? O Heidegger vai falar, a ideia de que verdades existem em nós é uma fantasia. Mas isso significa relativismo? Então, será que quer dizer que a gente caiu no relativismo, já que a verdade depende do Dasein? Não, não é relativismo. A verdade depende do Dasein, mas não da vontade de um sujeito. Não é. A tampinha não vai ser azul porque eu quero que seja azul, ela continua branca. As verdades, elas são verdades. Elas são realmente verdades, elas não são relativistas. Não é cada sujeito tem sua verdade, cada pessoa tem sua verdade. Não é isso que o Heidegger está falando. Inclusive, o modo de compreensão novo que se abre pela verdade também é público. Assim, nós também acessamos essa verdade publicamente, compartilhadamente, numa realidade compartilhada. Então não é que é relativo a um sujeito no sentido de que depende da vontade arbitrária de um sujeito. Mas depende de um sujeito, entre aspas, várias aspas, depende do design, porque sem o design essas verdades não existem. Sem o design para efetuar essa descoberta,
essas verdades elas não se mostrariam. E como elas não se mostrariam, elas não seriam verdade. Então, o que a gente tem que pressupor? Que o fundamental há uma verdade pressuposta e que o Dasein ele é ou na verdade ou na não verdade. Então, assim, existe o Dasein e ele tem dois modos de ser. O modo de ser na verdade e o modo de ser na não verdade. Então, em relação aos modos de ser do Dasein, já está pressuposto a verdade. Porque ou ele é na verdade ou ele não é ou ele é na não verdade. Então, a gente está pressupondo a verdade que é no interior da verdade que o Dasein se dá. Ele é sendo verdadeiro em relação a si mesmo ou vivendo no modo encoberto. Por isso a gente está numa pressuposição, colocando algo como fundamento. A verdade é o nosso fundamento. Então, espero que vocês tenham entendido, assim, e o Heidegger, então, essa noção de verdade, de realidade, vai ajudando a gente a perceber como o Heidegger se posiciona nas discussões entre relativismo. Então, Heidegger não é relativista. Mas também o Heidegger não é um realista epistemológico que fala que a verdade existe em si mesma, eternamente, imutavelmente, independente de nós. O Heidegger também não é um realista. Ele não acha que o mundo existe sem nós. Mas também o Heidegger não é um idealista, porque ele não acha que é uma subjetividade ideal que constitui o mundo. Então, o que esses parágrafos vai mostrando pra gente, por que ele encerra a sessão? Justamente para isso. A gente trabalhou toda a filosofia do Heidegger dessa primeira sessão e agora a gente compara com as filosofias modernas e percebe que as filosofias modernas falharam. Que todas essas discussões da filosofia moderna são pseudo-problemas porque eles nem sequer entenderam a questão, nem sequer lidaram com uma ontologia básica. Porque se tivessem lidado com uma ontologia básica, teriam percebido que discutir realismo e idealismo está pressupondo um monte de coisa que não foi clarificado. Só faz sentido discutir realismo, idealismo, subjetivismo, objetivismo, se eu estiver trabalhando com uma noção de sujeito sem mundo. Então, esses parágrafos são fundamentais para a gente localizar a filosofia do Heidegger e perceber como ela é revolucionária. Como ela vai contra todas as filosofias modernas, porque elas estão partindo de interpretações sedimentadas. Não é que vai contra, é que também percebe que essas interpretações sedimentadas, elas estão ali se derivando de uma coisa que ficou encoberta. Não é que elas são totalmente falsas ou totalmente verdadeiras, mas que elas são modos parciais de aprender a realidade que acabaram encobrindo um pouco o fenômeno originário e que acabaram levantando discussões sem sequer partir de uma ontologia clarificada. Eu só posso discutir realidade se eu primeiro só posso discutir mundo se eu primeiro tiver clarificado o que é mundo. Eu não posso sair aí discutindo realismo, idealismo, se eu nem sequer trabalhei questões básicas. Eu preciso, antes de trabalhar essas questões, estabelecer uma ontologia fundamental para só depois trabalhar elas. Então, sem uma ontologia fundamental do Dasein, realismo, idealismo, subjetivismo, objetivismo, relativismo, absolutismo, essas discussões perdem o sentido. Se você não tem uma ontologia fundamental, se você precisa primeiro clarificar seus pressupostos, seus conceitos, oferecer uma ontologia fundamental, trabalhar a questão do ser, lidar com essas questões fundamentais, para só depois a gente poder lidar com essas outras questões. O problema da filosofia tradicional é que ela foi lidando com as questões sem clarificar questões básicas que primeiro precisariam ser clarificadas antes da gente entrar nessas discussões. Então, assim, a gente finaliza a primeira sessão de Ser e Tempo, né? A gente literalmente fez toda a primeira sessão. Esse vídeo ficou mais longo, mas eu acho interessante que tenha sido um vídeo mais longo, já que é um vídeo de encerramento de uma sessão inteira. E eu acho que foi muito importante a gente colocar isso, assim. Eu não sei exatamente quando eu vou postar o próximo vídeo, tá começando a próxima sessão, né? Eu tô me organizando pra voltar. Eu tô me voltando. Eu já voltei, na verdade, na cidade onde eu moro. Quer dizer, pra cidade do meu colégio, na cidade da minha universidade. Então talvez eu tenha que reorganizar assim, as frequências, quando eu vou postar os vídeos. Então a segunda parte, eu não sei exatamente quando eu vou estar começando, mas a gente finalizou a primeira parte. Qual que era a função da primeira parte? O Heidegger colocou a interpretação do Dasein referida à temporalidade. Na verdade, não é que não, gente, desculpa. A primeira sessão, né? A primeira parte a gente ainda não finalizou, não, porque a primeira parte é todo o livro. Mas a primeira sessão, que é a análise fundamental preparatória do Dasein. Nós fizemos uma análise existencial preparatória do Dasein. E a gente, então, que é fundamental, a gente elucidou a estrutura fundamental do Dasein. Nós vimos que o Dasein é ser no mundo, nós entendemos o que significa mundidade, o mundo como trama de significados, onde que as coisas remetem uma a outra. Nós vimos a questão do ser do Dasein em relação aos outros Daseins, do ser si mesmo, do Dasein em relação ao seu próprio ser, na medida em que ele é si mesmo na impropriedade, e aí fica encoberto em relação a si mesmo. Nós vimos a questão
da impropriedade, né, do agente, da publicidade. Nós vimos a questão da angústia que coloca o Dasein em relação a si mesmo, a sua indeterminação, ao fato de que ele nada é em si mesmo. Nós vimos a questão do ser em, do Dasein habitando o mundo, habitando uma familiaridade. Nós vimos o ser do Dasein como preocupação, né, e que é o fundamental da gente entender que essencialmente nós estamos sempre nos cuidando de ser quem somos, e isso que nos define essencialmente, por assim dizer, é o grande a priori, por assim dizer, se a gente fosse usar um termo a priori. Só que o legal é aqui, né? O a priori não é no sentido do idealismo, é por isso que é importante entender tudo isso. Aqui a priori é um a priori que está relacionado com o fato de que a gente é no mundo, de que a gente está cuidando de ser quem somos. Até o nosso a priori não é um a priori abstrato, idealista, que precede toda experiência, que é aquela coisa vazia da subjetividade. E aí a gente faz, para finalizar, esse posicionamento da filosofia do Heidegger em relação a outras filosofias modernas. Nós percebemos o quanto essas filosofias chegam tarde, porque elas nem sequer começaram a lidar com questões básicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.